Boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Graças a Deus começou o Campeonato Brasileiro. Começamos a falar de time forte, time pesado, né? Chega de campeonatinhos regionais. Aliás, eles já cumpriram a missão deles. O Marco Polo já conseguiu eleger o candidato dele, ele comprou os caras através dos campeonatinhos regionais e eles vão cumprir, vão pagar, devolvendo, dando a ele o presidente que ele colocou lá para tentar continuar mandando. Então, já está cumprida a missão, chega disso, para com isso, embora aqui em São Paulo ainda teremos um julgamento de fantochada amanhã ou depois, né? Bom, o resultado a gente já sabe, o Palmeiras já perdeu. Então não importa o dia, porque é só uma questão de fantochada, né? É uma alegria muito grande pra gente, estamos recebendo um dos melhores preparadores físicos do Brasil, Valmir Cruz, competentíssimo, é uma alegria estar com o Valmir Cruz e o técnico campeão de tudo nos últimos tempos, o nosso querido Fábio Carilli também conosco. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite para você que está em casa. Para Jogo dos 7 Erros. Olha, pessoal, você que está em casa, acesse o site gazetesportiva.com, vote na nossa enquete. Daqui a pouquinho vai entrar uma enquete sobre o Atlético Paranaense. Agora tem uma lá que a gente falou no Gazeta Esportiva essa semana e ficou no ar várias vezes durante a semana. Que time que você acha que vai ser o campeão brasileiro? E tem milhares de votos aqui, mais de 48% para o Palmeiras. O povo está confiando no Palmeiras, 48%, e o Corinthians só do nosso querido Carilli aqui, apenas 24% dos votos. Bom, você que está em casa pode participar do Mesa Redonda, vai mandar e-mail, vai mandar WhatsApp no 994791633 e também vai concorrer, vou sortear e vou escolher uma pessoa para ganhar a camisa do time de basquete da Liga de Basquete Feminino, Presidente Venceslau, tá certo? Então, manda aí sua mensagem pra gente, seu WhatsApp, sua pergunta pro Carilli, pro Valmir Cruz. O programa Mesa Redonda é todo seu. Maravilha, maravilha. Vamos de cara já começar a falar com o nosso Fábio Carilli. E aí, cara, foi duro hoje, hein? Coisa complicou. Boa noite. Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi duro, mas conseguimos. E você esperava tanta dificuldade, Carilli? Não esperava tanta dificuldade, mas não foi fácil, mas conseguimos. Chico, que legal, e tá aí do teu lado, o Carilli, que você tem feito tantos elogios, né? Nossa, eu tô até emocionado, tô até tremendo aqui do lado, porque eu vou te contar uma coisa, o cara é bom pra caramba, terceiro título em um ano e 4 meses, né? Porque só disputou 3. E agora, você pode reparar, não, você tá, o que tem esse Carilli? É o seguinte, o Carilli agora vai falar o suficiente, pronto, fim, ele já decidiu isso, né, Carilli? Agora eu não vou falar muito, para aparecer menos, para não me complicar mais. É verdade, ele acha que está falando demais, está aparecendo demais em entrevistas, inclusive até trouxe o Valmir Cruz para poder falar um pouco mais. Porque ele acha que ele fala muito, a equipe fala menos, aí depois vai vir o Fabinho 6 dedos aqui, né? Aí vamos trazer o Célio Silva, né? Vamos trazer quem mais? Que está lá? O Osmar Loss, que é auxiliar. Vamos trazer também o Márcio Bittencourt, que cuida O André Negão? Não, o André Negão não. Célio Silva. O Célio Silva. O que você quer perguntar pro Carilli aí ao seu lado? Você anda meio contido ultimamente, né, professor? Olha, você vai me pôr em confusão. Ô, Carilli, me ajuda, você vai me... Como assim? Você não é? Que raio de... Opa, peraí, tô falando com quem, então? O que tá acontecendo? Peraí. Eu não bebo. Não, nem eu. Eu olho pra cá, vejo o Carilli. Olho pra lá, vejo o Carilli. Que raio que tá acontecendo? Eu não tô entendendo mais Eu nada. acho que eu Quem é o preciso Carilli? eu preciso de ajuda, o Carilli Polêmica. precisa me ajudar. Esse é o Carilli? Pô, mas me ferraram, pô. Mas se você é o Carilli, quem é você? Eu sou Marcos. O Marcos? Isso. Você é um usurpador. Sou Marcos. Pera um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui, com licença. Eu tô com calor, posso abrir um pouquinho mais? Pode, claro. Que coisa engraçada. O cara tá com a camisa do Palmeiras por baixo, cara. Eu não sabia que era calor aqui. Vou abrir um pouquinho aqui a minha camisa. Ô, louco! Carilli, Mas isso? é brincadeira o negócio dele. Não é possível uma coisa dessa. que legal, os isso aí. dois Só o tamanho juntos. que muda. Quem? Pai de quem que andou dando os pulinhos aí? Me deixou famoso, né, Flávio? Esse cara aqui me deixou famoso. Nos últimos dias ele tem aparecido mais, viu? Por causa de mim. Marcos Carilli, obrigado por participar da brincadeira com a gente aqui.
Obrigado. Boa sorte. Foi um prazer estar aqui com vocês e conhecer o Carille. Você nem conhecia ele? Não, só pela TV mesmo. Sério desse? Mas uma excelente né? pessoa. DNA não fez, não, né? Não, ele é mais alto, moreno, ele é diferente de mim. Carille, campeão. Senta, por favor. Obrigado, Marcos. Valeu. Obrigado. Ótimo, bacana. Bacana. Fábio Carille, prazer enorme te receber aqui. Amanhã vai sair na internet. Comentaristas do Mesa Redonda foram enganados. Ô Flávio, só para dizer, o Marcos, ele é um excelente colocador de papel de parede, viu? Ah, é? Né? O pessoal lá do meu prédio já... dele, então. Deixa comigo. O cara é bom. Grande Marcos. Fábio Carille, que é um excelente montador de times. Tudo bem? Obrigado por atender o nosso convite. E agora a pergunta que eu fiz para aquele usurpador fazer para você. A coisa foi complicada hoje, hein? Foi complicada. O Abel armou muito bem, né? Jogando com 3 zagueiros, aí uma linha de 5 ali. Foi difícil para nós conseguir furar esse bloqueio, né? Mas a gente teve paciência ali, principalmente o segundo gol na parte final, com uma triangulação, filtração do Sheik ali. Foi um bonito gol aí, saímos vitoriosos. Por que o Rodriguinho está fazendo tanto gol? Tá pisando mais área. Quando a gente definiu esse sistema aí, foi no primeiro jogo contra o Palmeiras, os 2-0. E ele foi o cara que mais, né, se sentiu prejudicado assim por não ter um 9, ele ter que jogar sendo o cara que tendo que bater com os zagueiros ali, acabou fazendo um excelente jogo contra o Palmeiras. Agora tá gostando disso, né? Na hora que chegar um 9 aí, eu vou continuar fazendo com que ele pise a área, porque ele finaliza muito bem, ele cabeceia bem. A gente vê isso no dia a dia, né, e tá tendo tranquilidade para fazer os nossos gols. A gente fala muito em treino, né, Valmir? E o Rodriguinho falou que é treino, né? Como você faz gol sendo baixinho, gol de cabeça? Treino, né? Sim, eu acho que tudo é repetição, tudo é treino, né? Você ensaiar jogadas, isso o Fábio trabalha muito bem, a parte defensiva, a parte ofensiva, exaustivamente, podemos até dizer assim, e os resultados estão vindo aí, porque realmente o pessoal tem se comprometido nos treinos e tem provado que realmente está dando certo. Bacana. Vamos pro jogo, porque a gente vai falar do jogo, vamos falar de campeonato brasileiro que está começando, da conquista do Corinthians recente. Tem muita coisa legal para a gente falar. Como estava o ambiente hoje na estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro? A interferência externa que veio do céu não atrapalhou o animado torcedor corintiano. Dizem que um título faz bem, mas quando é contra um dos maiores rivais, aí a torcida não aguenta. Veio com essa faixa hoje especialmente para tirar sarro do palmeirense. Lógico, né? Palmeirense tem que sofrer mesmo, né? E quando o rival reclama, parece que o gostinho é melhor ainda. O que é justo é justo. Eu já vi time chorar porque foi roubado. Agora time chorar porque não conseguiu roubar, aí é diferente. E no Corinthians a ordem é virar a chavinha. A gozação com o maior rival, o título paulista, tudo isso ficou para trás. O time tem sonhos maiores para essa temporada. O Campeonato Brasileiro começa aqui em Itaquera. O adversário de hoje traz boas lembranças. Fluminense lembra outro caneco do Brasileirão do ano passado, garantido contra o time carioca. Eu lembro do último jogo, né, meu? Você lembra do Corinthians e Fluminense aqui? Lembro, tava aqui. Tava aqui? Tava aqui. Recordação boa? Boa, muito boa. E hoje vai ser de novo, 3-0. Bicampeão paulista e tentando o bi brasileiro, a Fiel sabe muito bem quem é um dos principais responsáveis pelo corintiano andar sorrindo e cheio de orgulho. Fábio Carille é o Pepe Carille. Tem que falar mais. Pepe Carille. Pepe Carille. O Carille é uma pessoa que ele tem um trabalho muito importante no Corinthians, é um cara que estuda muito futebol, e hoje, se não estudar futebol, ele é um cara muito inteligente. Então é tudo um conjunto de várias coisas, né? Ele está presente no Corinthians, e o Corinthians é isso aí, é números, né? Números de estudo, né? Tem também cornetagem. Por que eu não coloco o Pedrinho, Fábio? A torcida ama o Pedrinho. Põe o Pedrinho para jogar. E o torcedor feliz com o Carille também deixou perguntas ao treinador. Será que dá para dar oportunidade pro Matheus Matias? O moleque tá jogando muito no ABC. 10 jogos, 10 gols. E o número 9 agora, será que o Roger embala? Tamo confiante, hein? Vai Corinthians! Carille, a gente vai ser campeão de novo aí? Esse ano aí, Libertadores, Brasileiro, o que vai vir aí mais pra frente? Caramba, o pessoal tá cheio de dúvidas, né? Então, vamos lá. Já vão responder, né? Acho que é o mais importante. Então, vamos lá. Primeiro, por que você não coloca o Pedrinho? Outro foi se o Roger vai dar certo, se você vai ser campeão de tudo, inclusive da Libertadores. Só isso.
tranquilo para responder, né? Principalmente a última, né? Então, o Pedrinho tem entrado nos jogos, sim, está passando por um processo aí junto com o nosso departamento médico e físico, né? E jogador de muito talento e cada vez mais vai ter espaço na equipe do Corinthians. O Roger está andando, não podemos dizer ainda que já está certo, mas está andando e andando bem. E os títulos vamos de jogo a jogo, né, Flávio? Difícil falar, vamos ser campeão, isso e aquilo, mas vamos de jogo a jogo, pensar agora no jogo da Libertadores quarta-feira e deixa as coisas ir caminhando aí. Ô Valmir, como é que tá o nosso Little Peter, o Pedrinho? Little Peter. Então, eu estava até comentando com o Chico antes do programa, porque o Pedrinho passa por um processo, né, físico, onde depois de 1 ano praticamente, ele começou a jogar agora. Então, o Fábio sempre falou, tem que ser no momento certo para você colocar o atleta. Não é de qualquer maneira você colocar e falar que ele vai resolver nossos problemas. Então o Pedrinho tem tido oportunidades, tem entrado nos jogos e tem demonstrado que realmente tem potencial. Hoje então nem se fala. A gente acredita muito no potencial dele. Só que é um trabalho que precisa ser feito não da noite para o dia, né? Como outros jovens que estão lá também trabalhando o seu dia a dia para que eles tenham uma condição melhor na parte física, na parte muscular principalmente, para que eles suportem essa intensidade enorme que é o jogo. Quanto tempo ele aguenta bem? Oi? Quanto tempo ele aguenta bem, já te passo. O Pedrinho? É. Olha, eu acredito aí que um meio tempo ele consiga. Depende do jogo, né? Também. Se você tem um jogo com muita transição, porque às vezes ele vai e volta, ele afoga um pouquinho, ele demora um pouquinho para recuperar. Então a gente está trabalhando justamente para ajustar essas coisas para que ele se fique bem, se sinta bem no jogo. Pelo que eu entendi, todas as declarações, inclusive do Carille e tudo a respeito do Pedrinho, é de que ele teve uma formação, né, vamos dizer assim, nutricional muito baixa e tal, e que isso prejudicou o desenvolvimento dele como atleta. Eu pergunto, há quanto tempo ele está no Corinthians? Desde menino, né? Desde menino, acho que desde os 15 anos. Né? O Corinthians não monitora essa questão dos meninos que estão lá, provocar ou produzir uma nutrição adequada e tudo mais? Hoje eu posso dizer para você que sim. O tempo atrás eu realmente não conhecia o trabalho. Hoje você tem uma linha de trabalho na parte da base do Corinthians, onde o garoto tem as suas avaliações, ele tem gradualmente, né, melhorado a sua condição, então ele vai chegar numa condição muito melhor no profissional. Tempos atrás eu acredito que não havia essa questão, esse cuidado desse acompanhamento, né? Então o futebol hoje é muito físico, então o garoto, se ele chega lá, ele está maturando ainda, está com 20 anos, fez acho que essa semana aniversário. Né? Fez aniversário. Então ele precisa Foi quinta ou sexta-feira? Ele precisa ganhar um pouquinho mais de condição, mas a gente aposta muito nele. Valmir, você quer falar com o Carille, com o Valmir? Não, pro Carille, que hoje ele entrou com o Ralf, com o outro jogador lá, o René. Isso. E o Corinthians ficou mais bem na marcação. Mas na qualidade do passe, no primeiro tempo, eu acho que teve dificuldade, né? Porque os dois são jogadores que marcam muito bem e se posicionaram muito bem. Eles não estavam jogando na mesma linha. Um ficava atrás, o outro na frente no primeiro tempo. Isso você priorizou isso, porque no segundo tempo você mudou, aí o time teve mais qualidade, mais dinâmica de jogo, por isso que você virou, eu acho, não é isso? Sim, Miller, quando a gente define uma equipe ali, o ano passado a gente tinha os 11 titulares, né, o tempo todo, e foi assim praticamente o campeonato o ano todo. Esse ano eu estou olhando de jogo a jogo. Eu sabia que o Fluminense vinha com uma bola aérea muito forte, então por isso de escolher o Ralf. Né, porque você já tinha Matheus em campo, você tinha o Cleison, Fagner, jogadores assim com uma estatura, e se o Gabriel era mais um para aqueles 6 jogadores, né? Pedro, lateral esquerdo, o volante, os 3 zagueiros e a bola, tomamos o gol de um lateral. Então a gente discute muito. A questão do René, há uma possibilidade da saída do Maicon, há uma possibilidade, né? Então a gente já tem que começar a pensar, não está definido ainda, tanto que eu usei o Maicon hoje, talvez use até no jogo de quarta-feira, para a gente ver as soluções que a gente tem, né? Sei que o René tem um bom passe e uma boa saída de jogo, mas está há 40 dias sem jogar. A última partida foi contra o Santos, né? Pela lesão. Mas a gente tem que ver aí, porque daqui a um pouquinho abre a janela e a gente, em conjunto com a diretoria, talvez buscar um outro jogador assim, se o Maicon sair. Nesse caso do Maicon, tipo assim, ele está nessa iminência de ser transferido, né? Assim, eu tenho uma opinião particular.
Porque o São Paulo, o Flavinho lembra muito bem, quando negociou o Raí para Paris, o Raí jogou a Libertadores de 93 toda. Lembra, Flávio? Jogou toda, só depois que ele jogou toda praticamente. Perdão, ele jogou toda a Libertadores, inclusive a final, e depois ele foi transferido. Você não pensa em utilizar, o Maicon, enquanto estiver aqui, Maicon, você está para ser transferido, mas enquanto você estiver aqui, eu vou utilizar você, até porque é um dos melhores jogadores que você tem no grupo, né? Sim, Miller, sem dúvida. Mas por outro lado, na hora que ele for, e se não der certo os outros jogadores, eu tenho tempo para pedir para a diretoria. Né? Tem aí 17 jogos agora até a parada. Então, claro, o Maicon não está descartado, mas já estou vendo soluções, entendi, a diretoria entendeu, o atleta também entendeu. Né? Então, a gente tem que buscar soluções. E outra, o Campeonato Brasileiro me dá isso no começo do campeonato. A Libertadores, no caso do Raí, não tinha como tirar o Raí de uma Libertadores. E outra, a Libertadores terminava no meio do ano, né? Sim, exatamente. Agora vai até o fim. Agora vai o ano todo. Então são várias questões aí, mas está integrado, se não acontecer. O começo do ano o Maicon não jogou por conta disso. Quase saiu, nós todos sabemos disso. Então, Maicon, espera. Aí quando definiu que não ia naquele momento, passou a jogar. Então é assim que eu levo, está totalmente integrado, mas já pensando no nosso futuro também, que vai até o final do ano. Já já a gente vai pôr a bola para rolar, mas o Chico e o Vanderlei vão falar com o Carille e com o Valmir. Eu gostaria de saber de você, Carille, se é verdade. Eu li num desses blogs de bastidor, mas blog sério, né? Que o Rodriguinho está tão empolgado com o Corinthians que ele já fala, não só ele, como o Fagner, como outros jogadores, o próprio Ralf, né? O próprio Cássio, e encerrar a carreira no Corinthians. Porque eles estão satisfeitos, estão achando que vão ganhar mais títulos esse ano, fora esse Paulista que você ganhou brilhantemente, histórico, né? Quando vai ter outra disputa lá no Palmeiras, né? Como teve do domingo passado. Acho que nunca mais, né? Vai demorar, mas não sei quanto tempo para acontecer. É difícil Palmeiras e Corinthians disputarem. Então esses jogadores estão querendo ficar no Corinthians, encerrar a carreira lá. Como é que você vê isso e se você vai trabalhar com esse espírito simpático, né, que os jogadores têm com o Corinthians, com o resto do grupo também? Pô, Chico, eu vou pegar esse barco aí, quero aposentar lá também. Então, será um prazer. Aposente lá também. Palmeiras também, né? Pode ficar. Opa. Se puder, também entra junto. Não tem? Opa. Aproveitar. Eu não posso falar dos outros clubes, Chico, mas o ambiente do Corinthians é maravilhoso. É gostoso estar lá, o treino muitas vezes é 4 da tarde, tem jogador que chega às 9, fica lá, conversa com o funcionário do campo, que corta o campo, da faxina, com os roupeiros, sabe? É muito legal. Muitas vezes treina de manhã, 11, 11h30 acaba o treino, os caras ficam até 4, 4h30 da tarde circulando dentro do CT. Acho que isso ajuda muito. O Fagner já teve a experiência de sair, talvez não tenha um ambiente desse, que foi Holanda e Alemanha. Rodriguinho já teve em outras equipes e teve no mundo árabe também. Eu acho que o ambiente ali favorece bastante e por isso que o Miller pode dizer bem, né? A bola pega na trave e entra quando é assim. Né? Quando você está num ambiente ruim, assim, parece que a bola pega na trave e sai. Né? Eu já vivi como atleta isso também. Então ali o ambiente é muito gostoso. Energia ruim é complicado. Vanderlei. Carille, a gente tem ouvido nos últimos tempos que vem aí um pacotão, né, de reforços, 6, 7 reforços. Já ficou muito claro que não vem o Suárez, que não vem o Messi, que não vem o Cristiano Ronaldo. É na base do bom e barato. E aí, se acertar, será um sucesso. Se por acaso não acertar, o prejuízo será pequeno. É mais ou menos essa a tese. Esses jogadores que vêm, por exemplo, da ABC de Natal, você sugeriu, você avaliou, você deu uma olhadinha. Como é que funciona isso? É sempre em conjunto ali, Vanderlei. Sempre. Claro que vem para nós para avaliar, a gente vê um jogador que tem potencial. O Andrés, desde quando assumiu, tem isso muito claro, né, de trazer 6, 7 jovens, um que der certo, né, é muito bom para o clube. Vai chegar mais atletas, mas ele fala de chegar 2 assim, pontuais mesmo, para chegar, vestir a camisa e jogar. A diretoria está trabalhando bastante. Eu acho isso muito legal, né? Hoje o CT dá todas as condições para atender todos os atletas. A gente vai ficar com um grupo grande, mas nós vamos saber trabalhar. Já aconteceu isso no passado. Eu lembro que na gestão dele veio o Edenilson do Caxias, que ninguém conhecia, o Jusilei do Corinthians Paranaense, veio outros atletas e de repente, né, um Paulinho mesmo do Bragantino. Quem que imaginava que o Paulinho ia ser o que foi? Ralf do Barueri, Castan, enfim. Né, quantos jogadores? É uma ideia que eu acho muito legal.
né? Sempre tendo entendimento que eles vêm para conhecer, não é chegar para um garoto que chegou do ABC agora, vamos falar do Matheus, e dar a camisa para ele. O menino é acostumado a jogar para 2.000, 2.500 pessoas. É um processo. É um processo de entender, já ganhou 5 quilos, certo? Vamos, em 2 meses de clube já ganhou, está virando um atleta, é totalmente diferente a competição que ele tinha lá com a nossa aqui. Então eu acho isso muito legal e quero participar aí dessa ideia do presidente. Carille, em algum momento você teve algum tipo de desentendimento com o Andrés? Porque toda hora falando isso, o Andrés não gosta do Carille, está esperando uma chance para dar um bico, porque o Carille era amigo do Roberto. Fala um pouco para a gente sobre isso. Para falar disso, Flávio, eu vou falar um pouquinho antes o porquê que eu estou me afastando da imprensa um pouco, tá? Estou mesmo, desgaste desnecessário, fazer 4 coletivas por semana, então agora vai ser no máximo 2, por conta disso, sabe? Você senta ali para responder, vem umas perguntas assim. Eu cheguei no Corinthians, o presidente era o Andrés. Eu estou no Corinthians desde janeiro de 2009, né? Trabalhei com o Roberto, depois 11, 12, 13, que ele era diretor, depois virou presidente. Então não tem nada disso, o relacionamento com ele sempre foi maravilhoso, né? Foi o Mano que me trouxe para o Corinthians junto com o Sidney Lobo, é muito legal, há entendimento. Ele foi um dos caras que na reunião para definir o treinador em dezembro de 2016, ele estava nessa reunião e eu sei que ele, não vamos trazer um técnico estrangeiro, vamos o Fábio que conhece a casa, tal. Então é isso, falam demais, nosso relacionamento é maravilhoso. Ótimo, isso é muito bom porque está dando certo, né? É bobagem, mas... Eu acho... O Alexandre Silvestre escreveu no blog dele lá no site gazetesportiva.com dizendo o seguinte, que você pretende justamente falar menos, trabalhar mais, não dar margem à polêmica, mas eu achei tão bonitinho que o Silvestre escreveu e eu assino embaixo, ele falou assim, suas entrevistas são ótimas, Carille. Você fala de futebol, de tática, de esquema, de escalação, um técnico que responde, o que é uma raridade de uns tempos para cá. Com o avançar de sua espetacular carreira de treinador, você aprendeu a se comunicar com mais energia. Você se esforça para ser um cara mais interessante perante as câmeras. E sua grande qualidade, para mim, Silvestre, é a sua simplicidade. A simplicidade com que você encara as coletivas. Sua honestidade ao abordar os temas que se apresentam. Então ele fala assim, por favor, cara, ele repense isso. Não seja como todos os outros no futebol. E eu achei muito legal porque realmente você estava mudando um pouquinho as coisas no futebol. Mas agora você acha melhor dar espaço para trás. E a gente respeita. Mas fica aqui esse registro do Silvestre porque é tão legal. Não, na hora que eu sentar lá, eu vou ser sincero, mas vou aparecer menos. Não preciso aparecer 4 vezes por semana, né? Ô, Carille, você sabe que o Corinthians, o Antônio Roque Stadini, que concorreu às eleições e perdeu, né? Ele sempre, quando ele era diretor de futebol, contratou o Geninho. O nosso querido Geninho, né? Que todo mundo conhece, foi goleiro e tal. E o Geninho fala pelos cotovelos. Né? Um dia ele chamou o Geninho do lado e falou assim, Geninho, você é técnico do Corinthians. Técnico do Corinthians, a entrevista tem que durar 5 minutos. Você não tem que falar 1 hora com os caras, não precisa. O técnico do Corinthians é o técnico do Corinthians. Fala o suficiente. Tipo o presidente dos Estados Unidos, assim, escolhe quem vai o Trump, tipo o Putin, né? Tipo aí o Temer aí, mas que é 5 presidente. minutos não dá, Chico, porque e se ele demorar 3 minutos numa pergunta? Não. Acaba a entrevista. Aí acaba a entrevista. E é o que aconteceu com o Geninho. Uma coisa pra você. Os caras do lado de lá estão vendo e estão jogando pedra na televisão. 5 minutos. Vocês só 2 e ainda 5 minutos. Flávio, mas essa semana, isso é legal porque tem tantos jornalistas nos acompanhando e o Fábio tem a oportunidade de explicar. Nessa semana, por exemplo, ele não falou nenhuma vez. Então, é isso que é legal, porque eu acho que o Fábio tem direito de dizer porque que ele não falou nessa semana nenhuma vez. E os repórteres sentiram muita falta, porque é aquilo que acabou de falar o Silvestre e a Michele. Quer dizer, você primeiro dá boas entrevistas, segundo, técnico do Corinthians, está todo mundo querendo ouvir. Né? Essa semana é porque você cortou e vai voltar. Exatamente por que você não falou essa semana? Não, Vanderlei, alguma coisa está errada. Então explica. Eu passei segunda, terça e quarta falando o dia inteiro por conta do título. Teve o Media Day também. Segunda, terça e quarta, atendi gente na minha casa, fui pro Corinthians na segunda, na terça fui para programa. Coletiva não. Ah, não, coletiva aí foi o Renê que ia voltar e hoje o Rodriguinho fez coletiva gols, não. Vai você, Rodriguinho, vamos falar sei o que lá. Não, mas eu falei assim, segunda, terça e quarta, o dia inteiro. Nós
Fizemos no clube, né? Os jogadores atendemos todos da comunicação praticamente. Foi uma experiência maravilhosa, devia ter de novo. Várias vezes. Mídia Day. Aí eu falei muito segunda e terça e quarta, eu achei melhor não fazer a coletiva. Ia fazer hoje, mas o Rodriguinho fez 2 gols, a diretoria achou melhor. Mas é muito... Escuta, gente, é muita frescura, Mídia Day, Corinthians. Não, Corinthians tem que ser dia da bugrada, Mídia Day, pô. Estranho, que negócio é esse? O que está acontecendo com o Corinthians? Tem clube que vai fazer mídia gay, mas isso é outra coisa, não tem nada a ver. Depois você não segura. Não, eu não. Não, estou falando que tem clube que vai fazer depois mídia gay. Os caras vêm aí. Não, estou dizendo o seguinte, Flávio, mas eu tenho um bom advogado que é você. É o seguinte, eu acho que foi muito legal a experiência, porque... Embora as principais estrelas não tenham falado... Só para deixar claro para quem está vendo, o tal Media Day, né, que para mim é o dia da bugrada, todo mundo sendo recebido lá, é um dia que todo mundo entra e todo mundo conversa com todo mundo. Todo mundo conversa com todo mundo. Foi lá. É isso. Mas foi assim, não foi como no nosso tempo, né, vamos dizer assim. A gente sentava, eu cansei de entrevistar o Sócrates, eu sempre falo isso, levando choquinho no tornozelo, dado pelo Joaquim Grava. Aí eu falo, o Joaquim Grava... dá vontade de fumar, só para me dar um cigarro e fazendo tratamento. Quer dizer, era outro tempo. Isso aí não vai voltar. Né? O Bertelene, então, nem se fale. Entrevistou caras inentrevistáveis hoje. Né? Por quê? Por conta desse relacionamento, que era um relacionamento, como diz o Flávio Prado, principalmente de amizade e confiança. Né? Hoje em dia, a gente percebe que tem muito mais gente trabalhando, né? E esse tipo de relação de confiança e amizade fica comprometido. Mas dá para ter, viu, Chico? Mas dá para ter. Tanto é verdade que o Corinthians fez, foi um sucesso. O Valmir estava lá, ficamos conversando bastante tempo. Né? Valmir. E eu acho a melhor entrevista. Foi um negócio do caramba. Muito melhor que ficar parado ali, sentado. Acho muito foi ótimo. Eu conheci companheiros de imprensa que eu só ouço pelo rádio. Foi bacana, eu me apresentei para eles. Eu conheci sua voz, você trabalha na Transamérica, você trabalha na Jovem Pan, você trabalha não sei o quê. Eu não conhecia os caras pessoalmente, gente, até para nós foi legal. Eu acho que existem coisas, na minha opinião, e eu não sou dono de verdade nenhuma, mas aquela história do Aguirre e do Fábio tomou uma proporção absurda. Isso é falta de falar de futebol. Eu até brinquei aqui, eu falo, olha, uma vez foi o negócio do técnico, não sei o quê, na outra foi a falta, agora a Michele falou, agora vai ser o juiz e foi. De futebol não se fala, né? Isso aqui a gente vive de futebol. Exatamente. Mas porque esses caras não entendem nada de futebol. Então, aí, é por isso. Aí já nossa mídia, ela baixou de nível. Eu não sei se é isso, mas a verdade é que nós temos que falar mais de futebol. Eu acho que da minha experiência um pouquinho valiosa, de 60 anos como jornalista, eu posso dizer que realmente a nossa mídia baixou muito o nível. Alguns não, alguns aumentaram, elevaram. Mas acho que essa coisa do mimimi, fulano disse isso, isso qualquer coisinha então, que isso não é futebol. Isso não é futebol. Por isso, eu duvido que o treinador não queira conversar sobre futebol. É uma pena tudo isso, né? Porque o Chico estava lembrando, nós estamos do tempo em que você ia assistir o treino dentro do campo, né? Sentado no banco ali de reservas, conversar com os jogadores, conversar com o técnico, saía do campo, ia lá para a salinha do técnico, ficava batendo papo, sabendo tudo. Você via os treinos, né, Helena? Hein? Você via os treinos? Via. Mas você não ligava para outro técnico para passar o que você viu, não, né? Não, claro que não. Vamos pôr a bola para rolar? Mas publicava no dia seguinte. Não, tá bom. No dia seguinte, tá legal. Vamos ver como é que foi o jogo. Mas veja bem, isso aí realmente não tem mais sentido. Hoje o cara mete um drone lá e fica sabendo o que é que houve o treino. Para que tem que fechar treino? Para a gente não saber exatamente o que o treinador está fazendo, para saber se ele está fazendo coisa nova ou velha ou não está fazendo nada. Para que isso? Isso é que eu não entendo. Sabe? Hoje, se a comunicação é tão fácil e os recursos, os métodos para obter informação são tão amplos,
Para que ficar com essa frescura toda? Todos fazem, não fazem? Todos. Deve ter algum motivo. Deve ter algum motivo. O Ancelotti, o treinador, quando ele é do Milan, que ele foi super campeão lá, ele dizia assim, pra que eu vou fechar treino? Quem não conhece o Kaká? Quem não conhece o Dida? Quem não conhece? Por que eu vou fechar treino? Mas... Bom, quer dizer, cada um tem sua opinião. Vamos ver a bola rolando. Vamos dar uma olhadinha no jogo de hoje entre Corinthians e Fluminense. Autoriza Anderson Daronco, bola rolando em Itaquera, começa o Brasileirão para Corinthians e Fluminense. Agora, todos os detalhes na Gazeta para você. René Júnior, domina, põe no chão, tem Fagner na direita, pode arriscar o chute. Olha só que batida do Romero, o Júlio César ficou olhando. Ela foi linha de fundo, o Corinthians vai se arriscando, né? Richard tá de frente, pode bater, experimentou, ela subiu demais. O Cássio fez apenas golpe de vista, é tiro de meta. Se passar pro Romero, pode ser perigo, hein? Tá aberta a defesa do Flu, Romero vai tentar jogada individual, fez o cruzamento. Cortou Gum, ainda o Romero. Mais uma vez, insiste, Romero, perna esquerda, cruzamento, Rodriguinho de cabeça e o gol! Gol do Corinthians! Na marca de 45, Rodriguinho na rede, cruzamento do Romero, Rodriguinho testou no canto direito baixo, o Gilberto ainda chegou junto na bola, ela foi pro fundo do gol, na marca de 45, Rodriguinho agora, Corinthians 1, Fluminense 0. Saiu o Ayrton, jogou pra dentro da área, subiu de cabeça, vacilou a defesa do Corinthians, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol do Fluminense, lateral pra dentro da área do Ayrton. O Richard aproveitou a sobra e meteu pro fundo do gol. Eu dizia, vacilou a defesa do Corinthians. Richard, na marca de 3 minutos, o Flu empata o jogo na arena agora. Corinthians 1, Fluminense também 1. Levou vantagem, Romero, Rodriguinho. Romero, por entre as pernas, o cruzamento. Passou pelo Cleison. Cai com Sid Clay na esquerda, Sid Clay. Para dentro da área, passou pelo Rodriguinho, o Romero bateu a bola, explodiu em cima do Ayrton, vai linha de fundo, é escanteio. Ayrton, Sornosa, pode bater, Sornosa, Cássio foi lá e fez a defesa. Sornosa, Ayrton, olha a batida, o tiro do Ayrton passou e passou perto, hein? O Cássio ficou torcendo, é só tiro de meta. Houve um desvio, escanteio. São 2 do Flu na bola. Vem Sornosa, correu, bateu Cássio. Deu um toque sutil, meteu linha de fundo, é escanteio Flu. Sornosa. Olha o Flu. Pedro. Olha só o Pablo. Cássio foi lá e fez a defesa. Cleison se livra da marcação, ainda Cleison. Chamou o Emerson. Tem Fagner pela direita. Houve um toque, um desvio. Olha, o Júlio César se esticou todo para evitar o escanteio. É escanteio Corinthians. Sid Clay. Olha o Maicon. Jogou pro Emerson, pode dar boa jogada. Emerson no cruzamento para trás. Rodriguinho bateu e o gol! Gol! Rodriguinho na rede, colocou velocidade o Maicon, achou o Sheik, ele foi no esforço da linha de fundo, fez o cruzamento, Rodriguinho bateu de primeira pro fundo do gol, o Corinthians volta a ficar na frente agora, Rodriguinho, Corinthians 2, Fluminense 1. Gilberto, Jadson,
Não há tempo para mais nada. Apita Anderson Daronco, fim de papo na Arena em Itaquera. O Corinthians larga com vitória, 2 gols de Rodriguinho, aqui deu Corinthians 2, Fluminense 1. Ô Valmir, a gente viu o Sheik dando passe aí do gol, né? A gente já perguntou do Pedrinho, que é o menininho. Então, velhinho, qual é a condição do Sheik? A condição dele é muito boa, né? Ele chegou, começou a treinar, começou a se adaptar novamente aos treinamentos que a gente utiliza lá. Então, não só o Sheik, né? Você tem o Danilo, que tem uma certa idade também, então a gente tem cuidados especiais. Eles não treinam praticamente como os garotos treinam. Então, a gente, às vezes, tira o pé, né, a questão de treinamento dele para que ele possa estar em condições boas durante a partida, ser utilizado no início da partida ou no final da partida. Aí é critério, o treinador que decide, mas a gente tem que deixá-los sempre em condições muito boas, a questão do Sheik e também do Danilo. No caso dele, quanto tempo você acha que ele segura legal, o Sheik? Para jogar? Ele já jogou diversas partidas aí, teve uma sequência, se não me engano, de 3, 4 jogos seguidos, né? Com a gente aí no Campeonato Paulista, jogos decisivos, e realmente a experiência dele conta muito, né? Ele já vai pela curva, né? Eu estava até comentando com o Miller aqui, alguns lances dele com o Gum, que ele, ao invés de disputar a bola, ele segurou e caiu. E cava falta. E o árbitro apontou. Se fosse um jovem, talvez, fosse disputar a bola no alto com o Gum. Como é que é essa história? Eu gosto dessas coisinhas da bola, que só vocês da bola... Se é um jovem, ia disputar... Mas como é que ele disputa? Qual é o macete? Não, foi jogado a bola para ele, se não me engano, por cima também, veio pelo alto. E normalmente o atleta ele sobe para disputar como zagueiro a bola. Ele apoiou, ele segurou no Gum, e assim que o Gum foi dar a carga por cima, ele caiu, aí é marcado falta, porque teve carga em cima dele. Então, só com o tempo que você vai ganhando essa experiência e fazendo as coisas. Mas se fosse esse lance do... Usou a força do adversário. Exatamente. Esse é karatê, judô. Fabinho, esse lance do que ele chega na linha de fundo e cruza, se ele tivesse começado... Comentei isso com você, né? Se ele tivesse começado o jogo, talvez aquele lance ele não chegaria. Na linha de fundo, tivesse dado cruzamento pro Rodriguinho. Mas como ele entrou no segundo tempo, com mais gás, o adversário mais cansado, supostamente mais cansado, ele entrou muito bem hoje, o Sheik. O Carille fez as duas mudanças que para mim foram determinantes para a vitória do Corinthians. Mas o Pedrinho já entrou mais na frente, mas eu acho que o Michael, que é o Sheik, eu acho que o Sheik usou a experiência e a força, porque ele entrou com bastante força. Sim, né? E os outros já cansaram. Exatamente, o Carille foi muito inteligente nessa sacada aí, de colocar ele no segundo tempo, foi que ele ganhou o jogo. A respeito disso, você começou o jogo com o Matheus e tal, mais à frente, falso centroavante e tal, e ele que é um jogador de habilidade, né? Ele é um jogador esperto. Eu até achei que era uma boa ideia, sobretudo que o Fluminense jogava com 3 zagueiros, então se você tirar a referência ali, o cara desbarateia, né, os zagueiros, mas não funcionou, você no fim teve que botar o Sheik lá. Que medida você pensa em desenvolver melhor essa ideia? Quando você não joga com o 9 e enche mais o meio de campo, e essa foi a ideia para o jogo contra o Palmeiras também, de ter Matheus, Jadson e Rodrigo, né, para ficar bastante com a bola, e de repente você faz o gol com 1 minuto e meio e muda toda a estratégia, né? Foi assim contra o Palmeiras. Quando é você rodar bastante a bola, eu lembro que o primeiro gol nosso, nos 2-0 contra o Palmeiras, a gente ficou 1 minuto e 25 segundos com a bola. É a ideia, troca a bola, troca de corredores para você achar o melhor momento. Então é você ter posse, ter uma aproximação melhor, mas como eu estou mudando, não está definido ainda jogadores, essa parte do entrosamento acaba sofrendo um pouco, né? Então a nossa ideia é definir o quanto antes um time e treinar bastante em cima dele. Qual que é a tua preferência? Com um atacante na frente ou sem o atacante? Com o atacante, eu gosto. Os últimos 11 títulos do Corinthians, aí 9 tinham um atacante, só não teve esse ano, e na Libertadores de 12. Então, é uma marca do Corinthians também ter um jogador assim, né? Mas se não chegar aí... Então o Roger está praticamente fechado. O Corinthians está atrás de um atacante. Pode ser ele? Pode. Está andando. Não está concretizado ainda, mas pode acontecer, né?
Se não vier, encher jogadores com bastante qualidade, encher o campo adversário e começar a rodar a bola no campo adversário. Mas aí, Carille, você vai ter um 9 só. Então, a ideia, você de qualquer forma vai ter que trabalhar essa opção de encher o meio campo e tirar o 9. Senão, você ficar na dependência desse cara só, ele machuca, é suspenso, qualquer coisa, complica. Não, mas aí eu vou ter o Matheus, que é um menino que eu vou colocar uns poucos. O que é o do ABC? Sim, sim. Vou ter um grupo, vou ter o Danilo, que tem jogos, em alguns jogos que não tenha muita transição, eu posso ter o Danilo lá também. Então, Matheus é 9? 9, jogador de área, sim. O Carille, só queria fazer uma colocação, e porque de todos os esquemas que você usou do começo do ano para cá, não do final do ano, vamos falar do começo do ano para cá, foi o 4-1-4-1, foi o 4-2-3-1, né? E agora você me saiu com esse 4-2-4, que não é um 4-2-4 tradicional, né? Mas é um 4-2-4 que contra o Palmeiras funcionou 2 vezes, né? Uma quando você ganhou de 2-0 lá na Arena, podia ser 3, porque o Jadson perdeu um pênalti, né? E funcionou quando você jogou domingo passado, com o gol do Rodriguinho, você foi para os pênaltis e ganhou o título lá dentro do Parque Antártica, né? Eu vou falar Parque Antártica, porque para mim é Parque Antártica. Então, eu quero saber de você o seguinte... Desde que seja parque, não arena. Parque Antártica, que nem certas televisões estádio, aí que chamam de Arena Palmeiras. Vamos usar pergunta por gentileza? Estádio da muito. Então eu quero saber o seguinte, você vai mandar os seus jogos contra times grandes, nesse esquema 4-2-4, que me parece que agora todos os jogos do Campeonato Brasileiro vão ser difíceis, né? Não tem assim um jogo fácil. Mas você vai pegar times de grande categoria, Grêmio, né? Você vai pegar o Atlético Mineiro, Cruzeiro, que perdeu também na estreia, mas isso não quer dizer nada, estreia, né? O ano passado começou jogando com a Chapecoense, né? Estava naquele clima ainda de luto, e o jogo acabou 1-1, quer dizer, também, e o Corinthians acabou com 10 pontos na frente de todo mundo. Quer dizer, a primeira rodada não quer dizer nada. Mas você vai manter esse 4-2-4? Eu acho interessante contra times grandes. E você? Funciona, só que a gente fica sem poder de fogo, né? Muitas vezes você chega para cruzar uma bola, não tem um jogador dentro da área que é de ofício, enfim. Para jogar assim, a gente tem que melhorar, a gente tem que encher mais. Enquanto não chegar, essa vai ser a ideia de jogar nesse sistema. Fazer só uma perguntinha, por gentileza? Só uma eu queria fazer. Obrigado. Só queria perguntar, logo no início do programa, você falou que está olhando jogo a jogo, que você não fazia recuando um pouco no tempo, né? O que mudou? Por que era de uma maneira e agora você está jogo a jogo? Eu entendo que, de acordo com o adversário, o que você vai precisar fazer, e aí dá um incentivo geral na turma que está lá. Qual é a linha? É isso? Quando você define um time que foi igual do ano passado, o adversário que tem que se moldar ao seu time e não você ficar mudando. Com as nossas dificuldades, perdendo o jogador, fazendo o Michael jogar algumas partidas como lateral esquerdo, enfim, não mudei meu sistema, mas passei a ter mais cuidados com o adversário, né? Explora mais aqui os pontos fracos do adversário, cuidado com esses pontos fortes, que nem agora a questão da bola aérea de Gabriel e Ralf. Eu vou para um jogo do Bragantino que eu tomo 2 gols de bola aérea. Por que é o Ralf no segundo jogo? Por causa da bola aérea. Tanto que a busca por esse 9 passa pela altura também. Passa pela altura também. Bola parada define jogo, né? E a minha equipe hoje, do meio para frente, tirando o Ralf principalmente, é uma equipe que ela é baixa. Cleison, Matheus Vital, Emerson, Fagner, enfim, é uma equipe baixa. Então passa pela altura também, a diretoria sabe muito. São duas coisas que eu... Desculpe, mas eu gostaria de saber, para não perder esse viés. Você diz jogar com uma formação, com uma combinação maior do meio de campo à frente. Isso implicaria em você avançar a zaga também, o meio de campo, usar o que hoje é de mais moderno, que é marcar a saída de bola do adversário, marcar o campo adversário, o tempo todo, não é aquele negócio de joga 15 minutos lá e depois volta, joga 15 minutos, não, é o tempo inteiro lá. E mais, você pensa em fazer com que esses jogadores
tenham essa consciência de atacar e não apenas defender. O processo de atacar, ele requer tempo. Infelizmente, vou falar aqui, quantos anos, Miller, aquela equipe de vocês de São Paulo ficaram juntos? Bastante tempo. Né? O Barcelona, quanto que o Barcelona do Guardiola, vamos falar, ficou junto aquele 7, 8 anos, 6 anos, e muitas vezes reforçando com uma peça ou outra. Aqui a gente tem a dificuldade da mudança de elenco e nós sabemos que para chegar mesmo a um time, esse time que se impõe o tempo todo, propõe jogo o tempo todo, muitas vezes precisa de ano. Né? Eu falei aqui no outro programa, só vou repetir, a gente termina 2015 campeão brasileiro com uma expectativa para 2016 enorme. Chega em janeiro, você perde 6 jogadores titulares de uma vez. Recomeça. Então, por isso que a parte defensiva você consegue desenvolver melhor. Destruir é muito mais fácil que construir. Essa parte ofensiva requer tempo. Falou aqui de Sócrates, mas quanto tempo aquele 8-2, 8-3 ficou junto? Coisa grande, Sócrates, enfim. Então, começa a jogar sem olhar. Né? Ao Miller, movimentação. O cara, Pita pegava a bola. Flavinho, sabe o que acontece? Desculpa, só o cara ele falou que do meio campo para frente o time dele é baixo. Eu acho que o Corinthians não tem só esse problema. Eu acho que o problema não é nem a altura dos jogadores lá na frente. O problema, eu estava falando com o Valmir agora, é que o Rodriguinho está acostumando a entrar na área. Mas o Matheus Vital, você pode ver as movimentações dele dentro de campo, são movimentações erradas. O Matheus Vital ele precisa de duas coisas. Eu falei para você, ele precisa aprender a chutar, e ele precisa aprender a entrar na área. Tem 19 anos, vai ter que... Né? Não, mas eu acho que já vai ter que evoluir, 19 claro, anos já é uma idade boa. Até porque hoje jogamos... o Corinthians jogou contra o Fluminense, só tem um jogador bom, para mim, lateral esquerdo. Muito bom jogador. Então acho que o Carille vai ter que trabalhar, e lógico, né, com a capacidade dele, isso no Matheus Vital, que é jovem, bom jogador, mas ele está usando a capacidade dele num setor do campo errado. Não sei se o Carille concorda. Não, a gente tem falado muito com ele, ele acredita muito na qualidade técnica, ele vai atrás da bola, ele quer a bola no pé dele, e muitas vezes não tem a paciência de receber entre linhas, mas é um jovem com muita qualidade e com muita vontade de aprender, que é o mais importante. Só voltando o Palmeiras dele foi ótimo, né? Só voltando então requer tempo, requer conjunto. Essa parada para a Copa, para mim, ela vai ser maravilhosa, porque a pré-temporada foi 12 dias, agora eu vou ter 25 dias para trabalhar, dá para entender? No meio de temporada que você vai ter um tempo maior, vou aproveitar muito esse momento. Isso é Brasil, o Brasil é assim. A pré-temporada hoje, ela é uma pré-temporada como a gente conhecia, do cara carregar toco, subir escada e tal, ou ela é uma pré-temporada tática? Hoje trabalha em conjunto, né? Todos os períodos com bola. Vem para a parte física ali, 30, 35 minutos e mais 30 minutos com bola. Nesses 25 dias, o Valmir vai ter quantos dias, Valmir? Eu trabalhei com o Valmir no Santos, eu conheço ele. Não, é justamente o que ele está falando. Nós temos o departamento integrado, né? Então, fica muito mais fácil. Então, a gente utiliza a parte física primeiro e faz a transferência, que seria o gesto específico, que é o futebol, a bola, já no campo. Então, isso nos ajuda muito. Não adianta... Antigamente a gente trabalhava muito a parte física, só física, depois a bola. Hoje não, a gente mescla, faz uma parte física, depois entra com a bola. Isso te dá intensidade, isso te dá noção de jogar com ele bem agrupado. Perto, né, um do outro, bem perto. E outra coisa interessante é que os treinos que nós fazemos é sempre posicionado. A gente não joga assim, vamos fazer uma posse de bola, cada um para um lado. Absolutamente. Então, ele monta o time de cima, o time de baixo, e você já está treinando em campo reduzido como você vai jogar na partida Valmir, próxima. Aquele mito de que você usa os primeiros 30 dias do ano para criar uma estrutura física para o ano inteiro, isso não existe mais, né? Você vai tendo que... Você vai levando o time, ou fazendo o treino tático, em cima do que você falou, durante o ano e vai mudando, fazendo as adaptações do ano inteiro. Não existe porque eles não deixam, né? Não, mas 30 dias só nisso, acho que não, né? Não, nós não temos hoje esses 30 dias. Não, mas se tivesse, hoje você vai... Não é aquela físico, você vai... Desde sempre você vai fazendo adaptações. A Europa faz muito isso. Você tem, às vezes, 30 dias, 45 dias, onde você utiliza uma parte de base da parte física junto com a bola. Depois você faz jogos treinos com equipes de menos expressão para dar condição para o atleta. Aí você vai evoluindo. Até porque eu treino com bola, cara, ele força muito mais jogador do que o treino físico. Valmir, os preparadores físicos, entre aspas, são acusados
culpados porque não se tem grandes batedores, né? Tipo assim... Fisiologista e preparador não deixa treinar. Não tem batedores de falta, porque eles não deixam treinar. Quer dizer, eu quero chutar 50 vezes depois para colocar a bola no ângulo, e o meu preparador, o meu fisiologista, diz o seguinte: você vai estourar a perna, está cansado. Qual é a verdade nisso? Sabe o que acontece, Vanderlei? Assim, nós treinamos tudo isso: chute a gol, passe, cruzamento, finalização. Por quê? Porque nós temos um planejamento. Certo. Antes, um tempo atrás, eles faziam 1 hora de coletivo, um campo inteiro, e depois queria fazer chute a gol. Certo. Onde o atleta já estava desgastado, já estava cansado, e depois ele ia fazer o chute a gol, aí que é o grande problema. Estourava. Lógico, ele já desgastou o músculo já, então não tem como. Agora, não. Hoje a gente senta todos os dias, a gente elabora o treino, conversa com o Fábio, vê o que nós vamos fazer, dimensão de campo, tempo que nós vamos fazer de treino, qual o treino, qual o objetivo que nós temos. Tem treino de chute, nós fizemos essa semana ainda, foi acho que sexta, né? Fizemos. Então o pessoal que acompanha nossos treinos vê tudo isso daí. Agora, antigamente era diferente, hoje a gente já consegue ser mais maleável. Mas hoje o resultado me parece ser muito inferior ao que era. O chute a média distância, longa distância e cobrança de falta, elas realmente não atendem à necessidade. Aí talvez seja também o material humano, né? Porque fora do Brasil tem. Isso é relativo, porque aí é treinamento. Aí é uma jogada específica, não exige do cara. Mas ao lado do talento. O cara é um talento especial. Karine, bom, primeiro quero mandar um abraço. Peraí, deixa ele responder. Ah, tá, por favor. O que é? Antes haviam grandes batedores. Ah, né? não, quero falar sobre isso. O que é que acontece que baixou o nível? Será que é o treinamento? Primeiro começa com as nossas categorias de base. Perfeito. São cobrados por resultado o tempo todo e não formam mais jogadores. Eu lembro que no 15 de Jaú, toda terça e quinta de manhã, só fundamento. Mão, se não errava passe, gesto de cabeceio. Hoje os jogadores chegam no profissional, eu falo isso de Corinthians. Sem base, né? Zagueiro que não sabe cabecear uma bola. Isso é verdade. Sabe? Então, aí quando chega no profissional é jogo em cima de jogo, e você tem que olhar mais o lado tático. Né? Corinthians tem mudado com o Yamada, né? E eu participei dessas reuniões. Lembra, Miller? 2 ali com a bola. Muitas vezes até... O Cilinho fazia hoje treinar o cara com com bola de ping-pong, pô. E de borracha. Hoje um cara que é canhoto não sabe fazer um passe muitas vezes de 4 metros. Passe simples, não quero que ele chute igual a perna esquerda. Mas um passe simples de 4, 5 metros o atleta não consegue. Tá vendo, né? Vanderlei? Às vezes o Vanderlei fala, pô, no mínimo o cara sabe dominar e passar. Não sabe. Mas os profissionais das categorias de base, os técnicos, são cobrados por resultado. Sim. E não então, mas o resultado de formar, não de ser campeão. Mas aí o cara samba, ele perde emprego, né? Exatamente. Talvez esse seja o motivo de muitos clubes, inclusive o Corinthians, e buscar jogadores numa idade de 18 anos, 19 anos, por exemplo, em lugar distante, quando poderia usar aqueles que estão na categoria de baixo. Essa dificuldade, mas peraí, 18 por 18, para que eu preciso buscar 8 horas de avião daqui, se eu posso ir aqui a 50 metros trazer o cara para cá? Quer dizer, isso que o Carille falou, talvez justifique isso. Tipo assim, aquele cara que está a 8 horas de avião tem mais fundamento do que esse que eu tenho aqui. Ele joga na rua, na terra, ele se vira sozinho, né? Talvez. Existe essa possibilidade. Bom, beleza. Quero só agradecer nossa audiência, mandar um abraço para o Anderson Sanches de Carvalho e para a mamãe dele, Diva Sanches, que estão sempre ligadinhos aqui no Mesa Redonda. E... Bom, Flávio, é o seguinte, o pessoal tá mandando foto, tá mandando vídeo, daqui a pouquinho a gente vai colocar no ar, tá bom? Antes, Carille, queria perguntar uma coisa para você. O Henrique, né, ele saiu do jogo meio atordoado, porque caiu com a cabeça no chão, ele preocupa pro jogo de quarta-feira? Preocupa, não sei se já foi hoje pro hospital, sabe essa informação? Não vai amanhã. Estava em observação amanhã. Vai amanhã para saber se tem condições de jogar quarta. Tá. E do Nacional vão chegar 2 jogadores, é isso? Amanhã assina um contrato Bruno Xavier, que foi artilheiro do Paulista da Série A2 2018, com 10 gols. E o volante Thiago Santos, que marcou 5 vezes no Paulista, amanhã eles assinam um contrato com o Corinthians? Está muito adiantado.
entra nessa ideia aí do Andrés de trazer jogadores jovens, acho que tem 19, 20 anos, se eu não me engano, está muito perto sim de acertar com o Corinthians. Legal. E você também deu uma declaração a uma outra emissora de TV, a Fox, comentando que você passou por um sufoco, né, relacionado à sua mãe, que você falou assim, que rolou um vídeo, não é, na internet, e que você foi pro primeiro jogo muito mal. Porque era um bandido ameaçando, falando que podia sequestrar a mãe dele, comprar juiz e tal. Era um marginal falando, exatamente. E como que você lidou com essa situação e que medidas que você tomou para isso daí? É claro que era 12:30 por aí do dia do primeiro jogo, eu recebo o vídeo, a diretoria do Corinthians veio me mostrar, preocupado também. É claro que ali eu vi que era da boca para fora, né? Que era uma coisa de torcida e tudo mais. Mas me preocupei com as minhas irmãs, né? E depois teve alguém por aí, durante a semana, que minha mãe tinha sido sequestrada. Imagina, né? Telefone tocando aqui, tocando lá para todo lado. Me preocupei, sim, fui muito mal. Ali na hora eu fiquei forte, na frente dos jogadores ali. Eu vi jogadores preocupados também. E a diretoria, não, tranquilo, tranquilo. Mas eu fui pensando muito em tudo, né? Depois, minha mãe não ficou sabendo disso no dia. Aí no domingo de Páscoa, fui para lá. Aí que nós contamos para ela. Aí ela falou assim, por isso que ficou uma polícia passando aqui. A mãe não mexe com o negócio de internet, vai quase 70 anos, enfim. Por isso que ficou, acho que na cidade é pequena, se assustaram e começou a passar uma polícia lá, coisa normal de passar toda hora. Mas eu fui muito preocupado com Mas o cara da diretoria que te mostrou isso é PhD em psicologia, né? Não, talvez. Na hora, véspera do jogo, o cara chegar e mostrar. Mas ia chegar. Eu ia abrir. Mas depois. Rolou no WhatsApp. Eu ia. E depois, na hora que eu abri, eu vi. A informação chegou para mim umas 4, 5 vezes, mas como eu vi que tinha negócio do estilo uniformizado, eu nem abro. Eu ignoro. Então não deu. Então, assim, deixa eu falar. Não imaginei que fosse acontecer, mas aí começa a pensar nos familiares, por que a minha mãe recebeu isso, pai, enfim, né? Foi não é nem que fosse acontecer, porque as pessoas poderiam receber. Deixa eu falar do nosso lance Lux Collor de hoje. O lance Lux Collor de hoje é o segundo gol do Corinthians, o gol marcado pelo Rodriguinho no final da partida, cruzamento do Sheik lá pelo lado esquerdo, bela bola do Cleison, uma bonita jogada do Corinthians, e no finzinho da partida o Corinthians venceu mais uma partida, a primeira do Campeonato Brasileiro. Esse lance foi tão bom quanto usar Lux Collor. Lux Collor, a tinta da pintura inteligente, pintar com Lux Collor é demonstração de inteligência. O nosso lance Lux Collor de hoje, o segundo gol marcado pelo Rodriguinho. Legal? Pois não, Chico. Explicar? Nós separamos esse discurso desse rapaz aí, que pertence à Mancha Verde. Mas, por respeito ao Carille, nós não vamos mostrar. Não, e eu falei que não. Nada de torcida uniformizada me interessa. Nada. Isso é o lixo do futebol. Eu acho que a gente não pode mostrar a escória. Nós temos que mostrar a coisa que presta. Mas foi na quadra da Mancha Verde, foi um discurso antes do primeiro jogo do Corinthians. Mas é isso aí. Então, quer dizer que as autoridades estão sabendo quem é, não prende porque não quer. É lógico, entendeu? Isso sempre. Então, aquele tal negócio. É uma impunidade danada. Um dia vai acontecer uma bobagem, vai acontecer uma tragédia, e aí vão sair correndo atrás do prejuízo. Aí vai ser tarde demais. Eu tenho muito orgulho de não dar o menor espaço para esse monte de lixo aí. Isso aí é lixo do futebol. Isso aí não serve para nada. Então, nem eu acho. Não dá. Não tem a menor condição de fazer isso. É lixo demais para a gente dar importância. Não tem essa importância toda. Carille, Valmir e amigos. A nossa TV Gazeta está fazendo um trabalho muito legal. A Fundação Casper Libero tem uma faculdade, que é motivo de orgulho de todos nós, de onde vieram Chico Lang, Michele Janela, Flávio Prado, Celso Cardoso e tantos outros, né? A nossa equipe, um grupo enorme de estagiários maravilhosos. Fátima Rogério, a nossa gerente. Também é Fátima, é verdade. A nossa chefa. Nossa chefa. Então, e a Fundação fez uma coisa sensacional. Os meninos, os estagiários, jovens daqui da nossa fundação e que trabalham com a gente, ex-alunos, eles foram fazer um trabalho para a gente conhecer a Bélgica e também a Suíça. A Suíça é o primeiro adversário do Brasil, campeão mundial sub-17, vai estar na Copa, e a Bélgica
que é apontado como uma seleção que pode incomodar na Copa do Mundo. Por uma estratégia, por uma situação que a gente sabe, mas não sabe exatamente como. Eles foram lá para descobrir e a partir de hoje nós começaremos a mostrar na programação do Mesa Redonda, no Gazeta Esportiva, um pouco do trabalho dessa molecada que, olha, meninos de enorme talento e que estarão em breve ocupando grandes espaços na mídia jornalística através, mais uma vez, da nossa Fundação Casper Libero. Vamos acompanhar o primeiro capítulo de O Outro Lado da Bola. Indo para a nossa primeira entrevista, nosso hotel é localizado aqui na estação Gare du Midi, uma das principais estações de metrô de Bruxelas, se não a principal. Faremos este trajeto aqui, ó, até chegar na estação Auxílio de José Vaz, com o francês. Qual que é a pronúncia, Zé? Esse aí é Roi Baudouin. Roi Baudouin, entrevista com Bob Brouwers na sede da Federação Belga de Futebol. O que é legal abordar com o Bob e o Jonas? Futebol de base, com certeza. Ele é treinador de time de base na Bélgica, tem muita experiência e acho que a parte tática. On a fait une analyse après la Coupe du Monde en France. Et oui, là, la Belgique n'a pas du tout bien joué, mais surtout, on n'a pas vraiment aimé le style de jeu à ce moment. C'était un style de jeu très défensif. On avait peut-être un ou deux bons techniciens. Et les autres joueurs, c'était des travailleurs bien organisés, contre-attaque. Et ça, c'était plus le foot moderne à ce moment. Et on a décidé de changer complètement notre vision. Et on a dit, voilà, il faut vraiment développer des jeunes joueurs qui ont, par exemple, une bonne technique, qui sont des dribbleurs, qui sont des joueurs très créatifs. Et on a lancé notre vision, on a discuté de notre vision avec tous les responsables des clubs qui étaient en ce moment en train de travailler avec des jeunes. Et on a même aussi dit, voilà, ça peut être notre vision belge. Meu, pensar que era uma seleção que jogava querendo resultado na retranca, no estilo da velha escola europeia de se fechar atrás e fazer golzinho. Ele é um cara muito fissurado no 4-3-3. A gente tem que falar isso com ele de qualquer jeito. Dans un 4-3-3, il n'y a pas beaucoup de l'espace, alors tu as beaucoup de 1 contre 1, et c'est ça qu'on voulait vraiment développer en 2000, des joueurs qui ont un dribble, comme maintenant un Eden Hazard, comme un Dries Mertens, comme un Carrasco, et ça c'est pour nous très important. Parce que si un joueur il sait dribbler, il a aussi une bonne passe, il doit faire le bon choix, il a 2 options. Si un joueur il n'a pas un dribble, c'est uniquement la passe. Et quelquefois dans le foot au plus haut niveau, c'est pas assez pour gagner un match. D'abord il faut éduquer un joueur. Il y a des valeurs belges. Éducation, c'est pas uniquement le football, ça va même plus large. Et on veut vraiment avoir des joueurs qui sont bien éduqués, qui réfléchissent bien, qui travaillent bien sur le terrain, mais on forme surtout des gens pour avoir une place dans le monde, dans la vie. Et c'est pas uniquement dans la société, c'est pas uniquement football. Et on est convaincu qu'il y a un transfert des valeurs vers le football, parce que là aussi, on veut avoir des joueurs qui travaillent bien sur le terrain, qui ont une bonne mentalité, qui pensent collectivement aussi, parce que ça, c'est pas toujours évident. Les joueurs de football sont quelquefois plutôt égoïstes, ils pensent uniquement à leur propre carrière, mais ce sont les valeurs belges, jouer pour une équipe qui est très important pour nous.
Sabe o que é legal abordar com ele? O que ele prefere, o desenvolvimento do atleta ou o resultado? Que é uma coisa que a Bélgica tem desenvolvido muito futebol, mas o resultado até agora é pesado. Alors il faut penser au long terme. Mais le résultat est important au moment qu'un joueur devient un joueur senior. Au moment qu'il joue dans la première équipe, là, c'est gagner d'un match. Alors il faut développer des joueurs pour gagner d'un match. Ça veut dire tu dois donner la chance aussi ou l'opportunité à un joueur de se développer, donner le temps pour se développer. Et à ce moment, il doit même avoir le droit de faire des erreurs, parce que c'est en faisant des erreurs que quelqu'un se développe. Et vous pensez que la Belgique est prête pour gagner la Coupe du Monde? Je pense quand même ils doivent avoir l'ambition. Si tu commences une compétition sans ambition, c'est pas une bonne chose. Ils doivent pour moi avoir l'ambition de gagner la Coupe. Est-ce qu'ils vont gagner la Coupe? Ça, c'est une question très difficile à répondre parce que pour ça, tu dois avoir un petit peu de la chance aussi. Mais si tous les joueurs sont en forme, sont là, je pense quand même que ça va être une bonne équipe et pourquoi pas pour jouer jusqu'au bout, jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Bélgica é um país do tamanho do Espírito Santo. Ele não tem tradição no futebol, não tinha, e a partir de 98, quando eles foram mal na Copa de 98, desenvolveu-se um projeto de jogo, uma ideia de jogo. A base, nossa, parece que vocês trabalharam na Bélgica. A Bélgica diz, nós temos que preparar os jogadores. O resultado vem depois, vem com o tempo. Esse projeto de jogo falta ao Brasil, Carille? Falta. Né? Ali ficou muito claro ele falando que agora é preparar o atleta, mas os resultados têm que ser cobrados no profissional. Falou ali também algo que me chamou muita atenção. Se o jogador tem um bom passe e sabe driblar, né, ele tem duas opções no jogo. Se o cara só sabe fazer o passe, então você corta a linha de passe. Enfim, é uma somatória aí de coisas, Flávio, para formar um atleta. Isso requer tempo. Né? Não vou cansar de falar. O Fagner, em 2014, precisou de 6 meses para entender o que é uma linha de 4 de marcação. 6 meses. E errava, a gente ia e trabalhava na semana. Errava outra vez, para hoje ele ter uma consistência defensiva ali. E hoje ele fala, se ele tivesse chego assim na Alemanha, não teria saído da Alemanha. Né? Então a nossa preparação aqui dos atletas tem muito para evoluir. Eu espero que isso aconteça. Bom, é bom lembrar essa ideia, essa ideia, esse projeto, foi o projeto que a Alemanha pegou para ser campeã do mundo. A ideia é da Bélgica, só que a Bélgica é pequenininha, sem a mesma tradição da Alemanha, e chegou a ser oferecida aqui no Brasil. Mas é um pouquinho demais o brasileiro querer fazer uma coisa dessa. Mas seria legal para profissionais do porte de vocês, né? Você vê Bélgica, Inglaterra, Alemanha e Suíça, já tem um tempo que já vem com esse planejamento de fazer com que não ter resultados imediatos. Né? Eu tive a oportunidade em 2013 de participar do torneio de Toulon, depois nós fomos participar de um torneio na Suíça e conversamos com um dos treinadores da categoria de sub-15 lá. O que eles fazem? Qual a diferença lá? Lá o treinador ele acompanha a categoria, ou seja, esse ano ele é sub-15, o ano que vem ele é sub-16, depois ele vai acompanhando a categoria. Por quê? Sobe junto. Ele conhece todos os atletas do país todo dele, embora pequeno, né? Mas todos os atletas sub-15 do país, ele conhece. E o ano que vem, esses mesmos atletas serão sub-16. Então, tem uma escadinha onde o treinador acompanha a categoria. Eu acho isso daí extremamente válido, porque o garoto vem na sub-13, 14, 15, 16, chega na 20, o treinador olha para ele e fala, não serve mais, manda embora. Então, são essas coisas que precisam ser repensadas aqui. E a ideia de jogo? Essa questão, né, Flávio, até que você levantou, da ideia, da formação tática. Aqui no Brasil, os técnicos não ficam... Tem clubes que trocam 4 vezes um técnico. Como é que vai acompanhar? Cada um tem a sua ideia, né? Lá na Inglaterra, um ficou 18 anos, outro 26 anos. Enfim, na Espanha fica 5, 6 anos. Então, você consegue vir com uma ideia e as categorias de base em acompanhar. Isso te ajuda, o fato de você estar no Corinthians há muito tempo te ajuda muitas vezes. Quando a coisa complica, tem feito diferença, né? Sim, porque passa a ser automático quando tem uma repetição. Eu só estou levando à frente aquilo que o Mano implantou há 10 anos atrás e mostra que dá resultado. São 12 títulos, se eu não me engano, de 2008 para cá.
mostra que dá resultado você ter uma forma. E 9 times formados. 9 times formados. Eu só queria tocar num assunto interessante, que é o seguinte. Você vê que o movimento do futebol belga é exatamente o contrário do nosso, né? Enquanto o futebol brasileiro não tinha consistência tática, né, não tinha organização tática, mas tinha muito drible, dava para você acertar o passe. Estou falando em seleção. E acertar o passe e chutar gol. Os belgas se preocuparam em fazer aquilo que eles não sabiam, que era o driblar e chutar em gol. Então, eles tiveram o movimento contrário. Enquanto a nossa seleção vem tentando achar um esquema para enfrentar os europeus, né, e pegá-los no contra-ataque, lá os belgas fazem diferente. Eles já têm aquela consistência tática, já têm aquela organização tática, mas agora eles querem sair no mano a mano, né, e ganhar a jogada no mano a mano. Tem grandes jogadores fazendo isso por causa dessa estrutura. Ele falou do azar, né? Que é um baita do... Não será nenhum absurdo se a Bélgica for campeã do mundo. É um driblador espetacular pela esquerda, né? É bom lembrar um detalhe. A Bélgica não tem a tradição que tem a Inglaterra, a Alemanha e tal. Brasil. Mas olha, 1965, o Brasil era bicampeão mundial. Tinha Pelé, tinha um diabo a 4. Foi lá e tomou de 5-1. Sim. Uma excursão que o Brasil fez. Em 2002, aquele jogo com a Bélgica, se o juiz não rouba a favor do Brasil, sim, não tinha... Gol do Wilmot, exatamente. Gol anulado porque era Brasil e Bélgica. Aliás, tem uma entrevista com ele na casa dele. Tem dele. entrevista com o Wilmot, exatamente. Ele como técnico não funcionou, agora colocaram o Roberto espanhol. O belga, ele se divide entre o holandês e o francês. Ele está ali naquela divisão, Flamengo, a região Flamenga. E esses dois países produzem futebol e cultivam o futebol técnico, que joga, sim, que gosta de futebol. Era só dar uma disciplina tática a isso. Exatamente. Né? Fala, Valmir. Não, só uma questão de curiosidade. Esse jogo reduzido, sabe qual a origem dele? De onde surgiu? Do Brasil. Do Brasil. Os europeus vieram para cá, viam a garotada jogando na rua, nos campinhos, falaram, pô, interessante. Eles era são por acaso, né? Por acaso, eles são habilidosos e tal. O que nós vamos fazer? Vamos levar isso aqui, vamos montar nossa metodologia lá, com as dimensões dos campos, vamos imitá-los, mas só que uma coisa organizada. Foi aí que surgiu os jogos reduzidos, onde hoje praticamente todo mundo utiliza esse tipo de jogo, né? Não, mas a origem é brasileira. Aqui a gente faz bobinho, lá eles fazem rondo, que é a mesma coisa, só que lá é sério. É uma pegada séria, né? De pá. Aqui vale uma tubaína, mas é bem isso mesmo. O Flávio, só rapidinho, você pode conferir vários bastidores dessa série, O Outro Lado da Bola, no site gazetesportiva.com/o Outro Lado da Bola. E entrou no ar a enquete que a gente tinha comentado legal. É o seguinte, líder, após golear na primeira rodada, o Atlético Paranaense tem chances de vencer o Brasileirão? Lembrando aí que venceu por 5-1 o Atlético Paranaense do Fernando Diniz. As opções são não, é fogo de palha, não vai vencer o Brasileirão. Sim, o Fernando Diniz vai embalar com o seu estilo ou conseguirá apenas ir para a Libertadores. Então, vote lá no site gazetesportiva.com, depois a gente dá o resultado da enquete para vocês. Como é que se enfrenta o time do seu amigo Fernando Diniz, que jogavam bola juntos e tal, são amigos, como é que se enfrenta o time do Fernando Diniz? Pode correr, Flávio. Tem que correr bastante. Uma outra ideia, né? Um grande amigo, nós temos aqui na Vila Ema, jogamos juntos no CTC da Vila Ema, até meus 12 anos aí, quando eu fui para Sertãozinho. Cara que estuda demais, é bonito de ver, propõe jogo, arrisca algumas vezes. Psicólogo formado. Psicólogo, né? Sempre falando com ele aí, ele teve parado esses dias, foi lá no CT, passou um dia com a gente aí. Foi lá? Foi sim, um grande amigo que eu tenho aí. Eu perguntei para ele se ele fez psicologia para conversar com os atletas, eu precisei de psicologia, ele falou não, para cuidar de mim. E é verdade, né? Pô, ele chamou o Júlio César para briga, pô. E ele fala umas coisas interessantes, eu acho que foi até aqui no programa mesmo,
Gente, no futebol o gol é um simples detalhe, né? Ele fala. Não, ele fala que ele fala assim, pô, eu queria jogar futebol quando eu era criança, para me divertir, para trabalhar. Se eu começar a colocar muita tática, encher muito o saco do cara, não tem sentido. O cara tem que se divertir, tem que jogar, eu quero que ele jogue, eu quero deixar o cara... Eu faço um trabalho para que ele jogue, para que ele se desenvolva, para que ele se divirta. Agora, Flavinho, tem uma coisa interessante, essas coisas que a Europa faz, tá? Tudo para mim é louvável. Só que eu quero acrescentar uma coisa a mais. Se não me falha a memória, o treinador do Bayern de hoje, que vai pegar o Real Madrid na Champions, se não me falha a memória, ele tem 75 anos. 72. Sub-70. Se fosse no Brasil, estaria ultrapassado. Absolutamente execrado. Não, e ele estava aposentado e voltou. Ele entrou no lugar, exatamente. Você tem razão. Não, aqui, se o Guardiola estivesse aqui, perdeu agora, já estava demitido. Imagina, como é que perde a Não, o negócio do Guardiola, o mais interessante, é que ele perdeu 3 jogos em seguida. Nesses 3 jogos... Jamais suportaria no Brasil. Ele não mudou uma linha do princípio que ele utiliza no jogo de ontem. Mas ele tem que... Sem volante, porque não tinha o Fernandinho. Mas ele tem que preparar a equipe dele para a Champions, né? Porque hoje a Champions quem domina é o Real Madrid. A Champions é mata-mata. Mata-mata tem um monte de elementos aleatórios que intervêm no jogo e que não tem como o cara controlar. O erro do árbitro no segundo gol, se ele faz 2-0 contra o Liverpool, talvez ele conseguisse tirar aquele resultado. Faz parte. Deixa eu falar de uma coisa legal para você, bem legal mesmo. Senhores, Valmir, Miller, principalmente que jogaram na Europa, na Europa todo mundo joga pôquer, né? Os caras são chegados em pôquer pra caramba, é isso? O jogador? Não, o jogador é viciado. É? E joga em clube também. Ah, é? É. Essa semana teve um torneio de pôquer sensacional. Essa só semana, bala, só fera. Toda terça-feira tem. Mas esse foi um especial lá, foi alguma coisa... Aí a gente foi lá, meio de Miguel e tal, vamos mostrar pra você. Imagens nas redes sociais mostraram na semana passada um campeonato de pôquer na casa do palmeirense Moisés. Entre os convidados estavam Lucas Lima e também Neymar, o craque do Paris Saint-Germain, que está no Brasil se tratando de uma lesão que sofreu no pé. Mais uma prova de que o pôquer virou mania entre a boleirada. Eu conheço muito jogador que gosta de jogar o pôquer, né? Eu acho que o pôquer tem um pouco a ver com o futebol, a ginga, a malandragem. Eu acho que eles conseguem trazer isso para dentro do nosso gramado, que é a nossa mesa, né, junto com as fichas. O pôquer acaba sendo muito competitivo e a boleirada gosta, pô. Eles gostam demais de sentir essa adrenalina. Ali na mesa tem muita adrenalina também e tá todo mundo jogando, né? No vídeo na casa de Moisés é possível ver Léo Rizzo entre os participantes do torneio. O empresário sabe do que está falando, tanto que garante que hoje em dia o pôquer é a principal diversão dos jogadores de futebol na concentração. Agora é pôquer, com certeza. Tanto que dentro do Palmeiras mesmo existe uma mesa de pôquer lá para os jogadores brincarem no seu momento de lazer. Quem joga muito bem, que eu já tive o prazer e jogo regularmente, é o Moisés do Palmeiras. Para mim, acho que é o melhor jogador aí de futebol dentro do pôquer. O Lucas Lima joga muito bem também. O Neymar é um craque também. Jogador de pôquer com várias conquistas no currículo, Stetson Freia garante que Neymar é quase tão bom com as cartas na mão quanto é com a bola nos pés. Ele conheceu o craque porque uma sobrinha dele se casou com um dos parças do atacante. O destino acabou juntando aí a gente e a gente joga de vez em quando. Quando ele está no Brasil, a gente está sempre junto e tal. E ele é bom jogador, cara. Por incrível que pareça, ele se aplica, ele é aplicado e muito bom jogador. A gente se desafia muito um ou outro, assim. A gente gosta de jogar contra um ou outro. E fica sempre a resenha, sempre a diversão no final. É bem saudável, bem legal. E nestes desafios, o normal seria o profissional das cartas derrotar o da bola. Mas nem sempre é isso que acontece. Cara, não. Contra a conta do menino não tem jeito. Ele é além de ser bom, ele é iluminado. Ele é iluminado na vida dele inteira e é muito legal. Por essas e outras, em meio a sessões de fisioterapia para se recuperar e jogar a Copa, Stetson acha absolutamente normal as frequentes aparições de Neymar em um clube de pôquer na cidade de São Paulo.
Ele não pode colocar o pé no chão, né, cara? E o pôquer, você tá ali trabalhando com a mente e tal. Acaba sendo uma junção bem legal ali pra ele. Ele tá jogando bastante aí, tá se dando bem. Eu tenho convicção disso. Uma das coisas que ele mais gosta de fazer, com certeza, é sentar na mesa, ficha e jogar. Eu não sei jogar nem bafo, não sei nada. Não sei, mas tem aposta boa, né, Miller? Poxa, que diga o Vanderlei gosta de Terça-feira passada, a última terça-feira... Não, Vanderlei Luxemburgo, viu? Foi Ele falou Vanderlei, a câmera mostrou. Vanderlei Luxemburgo, tá? Só para ficar claro. O Ronaldo e o Neymar. Legal. Foram os três lá jogar pôquer e o nosso montanha aqui... O Vanderlei Nogueira, o negócio dele, já falei para vocês, não é à toa que eu chamo de guru. É jogar argola. Não é isso. É fazer dum, e levitar, que ele é budista. Ele é zen. É zen. Então, eu já vi ele levitando várias vezes. Eu sou zen também, zen, dinheiro. Mas então estamos juntos nessa. Né? A pergunta que chega aqui, por exemplo... Mas o cara levita. O William Oliveira, a Tamara, o Jean Carlos da Silva, o Newton Santos, eles perguntam o seguinte, até que ponto isso daí, será que não pode prejudicar o Neymar no retorno à Copa do Mundo? Ele queria ouvir aqui o Valmir, o Miller e o Carille. O quê? Jogar pôquer? Ele ficar saindo à noite, porque fica até tarde, fica pulando, sei lá, com o pé. Então o pessoal fica um pouco preocupado com a recuperação do Neymar para a Copa do Mundo. Porque é à noite. Tem alguma coisa a ver? O que vocês acham? Não, ele usa uma proteção, uma bota, né? Que protege bem. Tá andando de muleta. Tá. Né? Às vezes saltitando, né? Saltitando. Tá fortalecendo a outra perna já. Provavelmente já vai começar a fazer fisioterapia agora. Mas a questão só do sono, praticamente, que fica até tarde da noite. Vai ter o dia inteiro para fazer isso, né? Mas não, eu acho que não tem... Ó, isso aí, sabe o que me lembra? Isso aí, essa condição do Neymar. Eu tenho um amigão, graças a Deus já está empregado, mas ele está desempregado. Ele falou, é um inferno. Eu saio para procurar emprego e demoro e falo, aí, o cara está desempregado, fica andando de lá para cá, gastando dinheiro no ônibus e tal, não sei o quê. Aí volta. Aí fica em casa. Aí fala, tá vendo? Tá desempregado e não sai de casa. Vagabundo. Fica lá, vagabundo, não procura nada. Aí vai pro bar, né? Bater o papo, olha lá. O cara tá desempregado e fica no bar. Não tem, fica vendo televisão, né? Não consegue tá vendo? O cara tá desempregado, porque não tem jeito. O Neymar, você imagina o cara, o Neymar, 4 meses dentro da sala de fisioterapia. Fica deprimido, coitado. Não dá, não tem condição, o cara fica louco. Porque a condição dele também não é tão séria. Ao que parece. A condição dele? É. Ave Maria, séria pra caramba. Não, mas ele está sendo bem assessorado, está sendo bem cuidado, foi bem operado. Lógico. Então quer dizer que aí, né, cara? o nível de preocupação é uma Ferrari. Menor. Você tem uma Ferrari, você tem que deixar a Ferrari no jeito. Flávio, eu acho que ele sair assim, acho que não tem problema nenhum, mas tem que ver as condições que ele vai chegar na Copa, né? Isso é preocupante. Estava falando com o Valmir agora. Tem que ver se ele vai chegar 100% para a estreia do Brasil. Por quê, Miller? Porque foi uma cirurgia, pô. Não é uma cirurgia de joelho, é uma cirurgia do osso, do pé. Tudo faz tudo com o pé. Não tem jeito, né? Isso aí depende da recuperação. Exato, depende da recuperação dele e dele perder o medo. Porque eu me lembro do Romário naquela cirurgia de 90, ele não conseguiu voltar. Era essa mesma? Não, guardado as proporções. Entendi. Do Romário foi uma cirurgia no tornozelo, que é muito mais grave. Da Copa de 90 foi sensacional, porque o Brasil teve que... O fisioterapeuta Filé, eles não aceitavam o fisioterapeuta na seleção. Isso. O Filé, ele tinha que ficar no quarto do Careca, quase que escondido e tal, porque eles não deixavam. Olha que coisa antiquada, não deixava, tá certo, Miller? Ficava lá, o Filé ficava escondido. Aí chegava de noite, todo mundo ia lá cuidar com ele, porque ele é que resolvia, né? Mas os caras não... Incrível! Isso eu falava naquela época, a televisão era precaríssima, né? Então tinha um canal só para... Então entrava falava, tá tudo bem. Então falava, não tá bem não, os caras estão tendo que se recuperar com fisioterapeuta, que não pode ficar na concentração, um negócio meio... Não, e o Filé era um negócio meio mágico, Valmir. Pô, eu me lembro bem que uma vez eu cheguei, que estava com uma dor nas costas, ele falou assim, olha, você vai abaixar, eu sempre fui meio gordinho, né? Você vai abaixar e vai encostar as 2 mãos no chão. Eu falei, você tá louco, minha barriga não deixa. Ele falou assim, eu vou mexer na sua orelha e você vai conseguir.
Você começou a mexer na minha orelha, eu fui abaixando. A hora que eu cheguei, eu estava com as duas mãos no chão. Eu falei assim, você está se sentindo bem? Eu falei, então me sentindo bem. Pode mexer o que quiser na minha orelha. Não, mas é verdade. Tô falando essa história aí é melhor. Não, mas é verdade. Você imagine, mas é verdade. uma orelha do tamanho da minha, se ele puxar, eu viro um maratonista. Não, ele não puxou, ele ficou fazendo assim, ó. Você confia em mim, vai fazer como se fosse sei lá, Estava hipnotizando você. Estava hipnotizando. E você fica quieto que o seu filho... Ó, só pra dizer que quem gosta de pôquer tem lá o blog do Montanha, Montanha de Cartas no gazetesportiva.com, todas as novidades, bastidores, tudo sobre pôquer. Vamos voltar a falar com o nosso Fábio Carilli. Aliás, a gente preparou uma matéria contando um pouco da história do Carilli, que é uma história longa no futebol, mas o técnico Fábio Carilli tem uma história relativamente curta, mas de muitos títulos. Vamos relembrar. Fábio Carilli já é um patrimônio do Corinthians. O hoje treinador chegou ao clube em 2009 para trabalhar ao lado de Mano Menezes como auxiliar técnico. Na época, a experiência fora das quatro linhas vinha do Grêmio Barueri, time onde pendurou as chuteiras em 2007. Como jogador, ele chegou até a ter uma breve passagem pelo próprio Corinthians em 1995. Em 2010, quando Mano Menezes assumiu a seleção brasileira, Carilli foi efetivado como treinador por 2 jogos, mas logo voltou ao trabalho de auxiliar. Esteve ao lado de Tite nas grandes conquistas do clube. Até que em 2016, após uma derrota para o Palmeiras, o então técnico Cristóvão Borges foi demitido. E Carilli voltou a comandar oficialmente o timão. A fase durou apenas 6 jogos. Um técnico mais experiente era o que a diretoria alvinegra queria. Assim, Oswaldo de Oliveira assumiu o time. Porém, ao término do Campeonato Brasileiro, o treinador já tinha perdido o cargo. Tentativas de contratar um técnico de nome foram feitas aos montes. Mas ainda naquele ano, Fábio Carilli assumiu em definitivo o cargo. Sempre deixei clara a minha vontade de ser treinador e sempre falei que o momento certo chegaria. Acredito que chegou. O primeiro ano pra valer de Carilli no comando do timão começou de maneira difícil. Derrota nos pênaltis para o São Paulo na final de um torneio internacional nos Estados Unidos. A pressão já estava grande, até que em um derby no Paulistão, um gol nos minutos finais de Jô garantiu a arrancada rumo ao título daquele estadual. Ganhou, Maicon. Jô tá livre de marcação. Maicon pro Jô, olha o gol, é pra fazer, é gol! Gol! No Brasileiro, um primeiro turno fora da curva colocou o Corinthians com a mão no 7º título nacional e deixou o treinador em evidência. 2018 começou como ano de comprovação do ótimo trabalho de Carilli. A equipe seguiu vencendo os clássicos e apresentou algo diferente, o poder de reação. Em todos os jogos eliminatórios do estadual, incluindo as semifinais contra São Paulo e a decisão diante de Palmeiras, o time reverteu um placar adverso na segunda partida. Bicampeão paulista, o professor Fábio Carilli merece respeito. Ô Carilli, tem algum jogo que é... A gente meio que escolheu esse jogo aí do Palmeiras e Corinthians, que ali você falou, bom, é esse o caminho mesmo? Esse jogo aí foi a mudança, mas a matéria fala que já estava uma pressão e na verdade a gente tinha perdido um jogo ali que foi pro Santo André, né? A gente vinha caminhando, mas ali com certeza o estádio passou a encher, estava uma média de 14, os piores públicos da arena foi nesse período, no começo de 17, mas depois desse jogo do Palmeiras aí a imprensa começou a olhar diferente, a torcida começou a acreditar mais, o estádio começou a ficar mais lotado. Então esse jogo aí mudou muita coisa na nossa vida. Você é mais estilo Mano ou mais estilo Tite? Mais estilo Tite, né? O jeito de lidar. Se eu querer ser o que o Mano eu vou me perder. É a característica dele, a personalidade dele. A minha é muito mais parecida com a do Tite. Qual é a diferença do Tite para o Mano?
O Mano é mais assim, generalzão, mais na questão da cobrança. É o jeito dele, que também dá resultado. O Tite é mais na questão do pai, de olhar, de explicar, de tratar mesmo todos como um filho. Enfim, de convencer, né? De convencer. Se eu não fosse assim, eu partiria pro lado do Mano tranquilamente também, mas não é o meu jeito de ser, eu ia me perder. Carille, você explica pro jogador por que você está escalando, e explica porque você está tirando, porque tem muito técnico que entende, olha, ninguém pede explicação quando eu escalo, também não dou explicação quando eu tiro. Como é que funciona isso com você? Explico tudo. Para quem entra e para quem sai? Primeiro para quem está saindo, depois para quem, esses cuidados aí eu procuro ter. Vamos falar do ano passado como exemplo. Se eu trago o Jô para explicar alguma coisa, eu trago o Casim e Carlinhos também, que eram os atacantes da época. Separadamente, você faz isso separadamente. É preciso mostrar uma movimentação para o Jô. Não pega só o Jô, pega os 3 da mesma função. Certo. Porque o Jô pode passar mal a noite no hotel, pode machucar com 5 minutos, enfim. Então até o terceiro, que era o Carlinhos, o terceiro centroavante daquele momento, vinha e participava também daquilo que eu queria explicar para o Jô. Legal, aí já fala de uma vez todas, fica coerente, né? Não fica diz que me disse e legal. Então, e quando você vai tirar do time, você explica também? Tipo assim, Sim. Caso do Gabriel agora. Gabriel, estou te tirando do time simplesmente porque a questão da bola aérea está me preocupando e o Ralf eu vou ganhar com isso. E já teve assim o cara, não reclamar, mas contestar, poxa, mas eu posso fazer, existe isso ou não? Difícil quando você é claro com as coisas, é muito difícil, mas assim, eu gosto quando o jogador sai chateado da minha sala. Muitas vezes você vai falar com um atleta, ele parece que está contente, eu não vou jogar, né? O cara sai fora da responsabilidade. Mas assim, de questionar assim não, porque você deixa muito claro aquilo que você está querendo fazer. Perfeito. Pois não. Por falar em Carlinhos, o que realmente aconteceu com esse rapaz que não foi aproveitado e agora está? Está no Oeste de Itápolis, começou a jogar, até estreou agora, ganhar o jogo. Precisa mesmo mais de jogo, por isso foi a ideia. Né? Achei as competições que nós vamos jogar esse ano, Libertadores, enfim, pesado para ele ainda, né? Mas um jogador que tem que crescer bastante e está trabalhando para isso. Não foi uma questão financeira lá da briga do pai dele com o Corinthians e tal? Bom, foi a questão, depois foi a questão técnica, de parte de dinheiro eu já não sei. Perfeito. Bom, 2 grandões vão estrear ainda, né? O Palmeiras e o São Paulo. Vamos ver como é que eles estão se preparando para os jogos de amanhã. Primeiro vamos ver o Palmeiras. Melhor campanha no Paulistão, considerado favorito ao título. Ainda mais depois de ter vencido o primeiro jogo com o Corinthians em Itaquera. Mas tudo mudou após a segunda partida no Allianz Parque. Fagner tenta a tabela, deu certo. E ali marca pênalti. Marcou pênalti a arbitragem. Pronto, voltou atrás. Voltou atrás. Voltou atrás. Voltou atrás o árbitro. É um exemplo muito ruim que o futebol brasileiro dá. É um exemplo de interferência externa. Isso não é esporte. Nós não ganhamos a partida, porém houve interferência externa. O que o Palmeiras acha disso tudo? É que é uma vergonha. Abatido, o Palmeiras voltou a campo e numa apresentação ruim apenas empatou com o Boca Juniors na Copa Libertadores. Era um jogo difícil, não só pelo adversário, né, mas por ter vindo da decisão, da frustração de ter perdido o título. Né, então era um jogo que a gente precisava se recuperar emocionalmente. Né, e diante disso eu me senti muito satisfeito e orgulhoso, né, do que a minha equipe fez em campo. Né, porque demonstrou mesmo alguns poucos dias depois, né, do insucesso que a gente estava pronto de novo. Nós provamos que nós soubemos absorver, obviamente que dói, e dói muito, não dói pouco, mas é na dor que a gente tem que aprender a vencer. Isso eu acho que é lição de vida. E eu acho que a gente está num caminho certo. A derrota para o maior rival no Campeonato Paulista. Um gol nos minutos finais na Copa Libertadores. A ordem no Palmeiras agora é tentar superar toda essa frustração. A nossa capacidade de remobilização ela é muito vista nesses momentos. Nesses momentos né, que você precisa rapidamente se reerguer da frustração é que nós somos bem avaliados ou não, né, porque não há tempo para frustração.
E até o dia 23, o Palmeiras terá que aguardar o resultado do julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol, sobre o caso da interferência externa na final com o Corinthians. Pela resposta do técnico Roger, até lá, elenco e comissão técnica estarão blindados. Vou te confessar uma coisa agora. Eu não sabia nem que ia ter julgamento. Tá pronto. É isso. É isso. Amanhã tem o julgamento dos caras. É um circo, né? Mas quem ganhar ou quem perder já pode apelar. O Vanderlei já informou. Ridículo. Portanto, não vai resolver nada. Cabe e o julgamento do dia 23 já está resolvido. O Palmeiras não vai ganhar. Eu não estou nem dizendo que tem culpa ou não, mas como é que são os julgamentos no futebol? Os caras falam assim, ó, o resultado é esse, agora você justifique. Não tem julgamento, é tudo... como dizem os portugueses, é fantochada. Fantochada pura, não tem nada... Imagina, é ridículo. O São Paulo joga amanhã também. São Paulo joga em São Paulo, é isso, né? Joga contra o Paraná. Às 8 da noite. O Palmeiras joga no Rio 8 da noite. Vamos ver o São Paulo. Domingo passado, aqui no Mesa Redonda, tivemos um programa com previsões para o Campeonato Brasileiro. Primeiro foi a vez do nosso Chico Lang dar um palpite surpreendente. Eu vou dizer mais uma coisa para você. Você pode dar risada, mas o São Paulo... Eu acho que o São Paulo vai se acertar. O São Paulo tem uma história, né? O São Paulo vai se acertar. O São Paulo tem sido... E vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem sido muito, se você quer saber de uma muito coisa, desrespeitado, né? Mas eu vou até mais longe. Relativamente, comparando os jogos, o São Paulo deu mais trabalho com o Corinthians que o Palmeiras. E olha, a análise do nosso comentarista ganhou ainda mais força quando as cartas entraram na jogada. Através delas, a taróloga Duvessa confirmou as boas energias para o São Paulo neste Brasileirão. Mas o São Paulo me traz um sol. São Paulo, sol. Me traz um sol, fala muito de realização. Carros, ele fala muito de tomar as rédeas, ele fala de ação. Carros, ele chega, né? Então, sai muito positivo para São Paulo. São Paulo bem. Porém, a carta da Justiça vai falar, tem que se ligar nas estratégias. Encontrando um ponto de equilíbrio, o São Paulo está positivo, fica bem favorável para o São Paulo. Até agora o São Paulo está ganhando, hein? Tô falando. Chico, você tá bem, hein? Tá bem com os astros. Aí ele vai dar um tapa no São Paulo legal. Se a gente for falar um time, é São Paulo. Já olhou pra cá com desprezo, tá muito favorável. Que tá muito favorável ao São Paulo. Ô, Chico, parabéns, viu? Bem favorável. Sensibilidade. É que eu tô hoje meio sintonizado com a... E você tá num dia que, digamos, é um dia especial, sensível, né? Hoje eu tô sensível. Hoje eu tô... Aliás, esses dias, todos os anos sensível. Mas afinal, o contestado São Paulo, que no ano passado lutou contra o rebaixamento, teria a chance de surpreender no Campeonato Brasileiro? Nada melhor do que ouvir aqueles que já fizeram história com a camisa tricolor. Eu acho que sim, eu acho que foi preparado para isso, né? Houve uma mudança técnica, que é um treinador novo, tem que dar paciência para o cara trabalhar, como deram para o Dorival e no momento certo ou não tiraram ele, agora tem um novo treinador, tem que dar paciência e tentar realmente não contratar por contratar. É isso que é o grande problema do Brasil. A gente torce para que as contratações de São Paulo sejam muito bem feitas. Tem cara lá experiente como Raí, Lugano, Ricardo Rocha, que conhece de futebol e deixa os caras trabalhar. Como torcedor, a gente nunca desiste, né? A gente tá sempre torcendo, ainda mais agora com o trabalho com o Raí, voltado lá junto com o Ricardo Rocha. A gente torce para que as coisas aconteçam e que São Paulo volta, né? Seu clube nunca vai deixar de ser grande, mas voltar às conquistas que é o mais importante. O elenco atual também acredita na força do São Paulo. Acho que o time cada dia se está entrosando mais, estamos melhorando, sabemos que ainda temos muitas coisas para melhorar, mas eu acho que o time que a gente tem dá para disputar um campeonato este ano. A gente merece levantar e vamos fazer tudo para levantar, para merecer. E até o cantor e São Paulino roxo Zezé de Camargo bota fé no tricolor e ainda dá a receita para a diretoria. Na verdade, o que falta para o São Paulo é a permanência de um técnico de futebol durante um bom tempo para formatar uma equipe. Porque se você não tem 3, 4 jogadores que desequilibram, são fora de série, igual tem no Barcelona, no Real Madrid, acho que você tem que investir no conjunto. Nesta segunda-feira, contra o Paraná no Morumbi, começa o Brasileirão para o São Paulo de Diego Aguirre.
Desde que chegou, o uruguaio só comandou o time em partidas mata-mata. Chegou a hora dos pontos corridos, formato de torneio que já deu muitas alegrias ao torcedor tricolor. Carlinhos, deixa eu te perguntar um negócio. Ganhou uma repercussão tremenda aquela história do Diego Aguirre e você. Você se arrependeu daquilo depois de tudo que aconteceu? Sim, me arrependi sim. Foi um aprendizado. Só fiquei um pouco chateado com a imprensa, que parece que eu cheguei na coletiva antes de qualquer pergunta. Não, foi a 7ª ou 8ª pergunta. Parecia que era a primeira, né? Não, parece que ninguém fez pergunta. Eu perdi o jogo porque o cara não... Sabe? Viveram um negócio assim. E fez a pergunta, até eu lembro da fisionomia, mas não lembro o nome de quem fez. E respondi, não, ele veio, tá numa sinceridade, inocência mesmo, nossa, de repente... Só deu isso. Tudo isso, né? Foi um aprendizado, pensar mais naquilo que eu vou falar, né? Deixar um pouquinho de ser sincero e verdadeiro e ser um pouquinho mais político nessas horas, para que não vire isso daí e eu acabei expondo um profissional de uma maneira que não poderia ter acontecido. Tá tudo certo agora entre vocês? Falei com ele lá no jogo em casa lá, né? Repetindo, não gostei da atitude, mas eu não poderia ter feito isso que eu fiz. Aí você recebeu ele como? A gente até fez uma enquete. Não, eu fui lá, ele veio, conversou, ele e o Raí ali, tudo tranquilo como tem sido todos os jogos. Legal. Legal. Vamos pro nosso Mesa Quadrada? Vamos lá. Chegando Mesa Quadrada na sua tela. Fala, Vinícius Rodrigues. Fala, Guilherme. Fala, Guilherme. Nossa, você tá enganando todo mundo, cara. Parabéns, hein? E vamos ver o que de melhor aconteceu essa semana. Essa semana na Libertadores, depois de erro bizarro de Jara, tudo se encaminhava para uma vitória do Alviverde, Vinícius. Erro de quem? Do Jara. É coisa rara de acontecer, hein? Nossa, ai, você fala disso! Aí depois veio quem? Veio pra empatar o jogo, Guilherme? Carlitos Teve, solta a cúmbia! Final da Copa do México, jogo em Aguascalientes. 40 minutos do segundo tempo, tudo para ir para os pênaltis. Só que aí, olha o que o zagueiro do Toluca fez, Santiago Garcia. Que vacilão, meu amigo! E começou o Campeonato Brasileiro, né, Vini? Pois é, muitas emoções ainda estão por vir e o nosso repórter Felipe Salum, o estagiário, o Balbuena, foi às ruas de São Paulo para descobrir quem será o principal destaque dessa edição do Brasileirão. É isso aí, Vini. É isso aí, Gui. Mais um Brasileirão começando e com ele surge aquela dúvida. Quem será o craque do campeonato eleito lá em dezembro? Casim, Daverson ou o Trellis? Vamos descobrir com o pessoal aqui na rua, hein? Sem dúvida, Casim, o gringo da favela. Aí você tá pegando pesado, né? Nossa, aí ficou difícil, hein? Tá, Qual que é o outro que você falou? Davidson é muito bom, cara. Deles, o melhor é o Casim. Então não vai ter craque no Brasileirão, velho. Ele não joga nada, mas ele é simpático, representa nós. Esses três, eu fico com o Trellis. Acho que o Trellis do São Paulo, hein, velho? O Gabriel Jesus é da hora, né? Gabriel Jesus? Ele tá no Manchester City agora. Tá, Nossa, foi pago. Ô, mano, eu não entendo de futebol. Vou no Trellis porque eu sou São Paulino. Acho que é o menos ruim, né, velho? É o turco da favela. Vai lá, Casinha, arrebenta. Casinha vai ser o segundo melhor, mas atrás do Romero, é claro. Se você ganha no Para o Ímpar, então você escolhe o Casinho pro seu time. Escolhe o Casinho. Pelo amor de Deus. Porque ele é bom ou porque ele é menos ruim? Menos ruim que os outros. Quantos gols fará o Casinho no campeonato? 1,5. 19. Só no primeiro turno. Tá, Tá de verde, é palmeirense? Não, Corinthians. A gente quer saber quem vai ser o craque do campeonato. O Casim, o Trellis ou o Daverson no Palmeiras? Nenhum. Nenhum? Quem será o craque do Brasileirão 2018? Receberá das mãos de Flávio Prado o troféu Mesa Redonda, hein? É com vocês. Tchau, tchau!
É isso aí, galera. E se vocês quiserem mandar alguma mensagem pra gente, o que eles fazem? Manda um pombo correio. Não, cara, não é isso, não. Um telegrama. Não, é no hashtag Mesa Quadrada no Twitter e nas redes sociais. Quais? Instagram, @Mesa Quadrada Oficial. Responde também essa enquete, quem você acha melhor? Trellis, Daverson ou Casim, meus amigos? Ó, eu arrepiei, só de falar Meu Deus do céu. Valeu, galera. Falou, até semana que vem e até terça-feira. Uou! Yeah! Vamos para as fotinhas? Ah, vamos sim. Ó, o pessoal que mandou fotos, eu separei algumas porque a gente está realmente na correria aqui. Tamara Tomás com o técnico Fábio Carilli lá no CT Joaquim Grava, fãzaça dele. Corintiano Eduardo Costa de Bauru, aqui de São Paulo também, assistindo Mesa Redonda. O corintiano Luciano Magaton de Guarulhos, ligadinho no Mesa Redonda. E o telespectador Alexandre Bergamasco com o filho Carlos Eduardo de Itaquera, Zona Leste de São Paulo. Viva a nossa ZL! Legal, vamos ver os gols da rodada, então, especialmente o do Santos. No dia do aniversário de 106 anos do clube, o Santos recebeu o Ceará e estreou bem no Brasileirão. No final do primeiro tempo, Pio marcou contra. Logo aos 4 da etapa final, o jovem Rodrigo desviou o cruzamento de Sacha e definiu o placar no Pacaembu. Santos 2, Ceará 0. No Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Grêmio e tropeçou na primeira rodada do campeonato. Aos 9 minutos do segundo tempo, o estreante André completou para as redes e marcou o único gol da partida. Com apenas 16 segundos de jogo, Lucas Paquetá abriu o placar para o Flamengo contra o Vitória no Barradão. Aos 9 minutos, o árbitro viu o toque de mão de Everton Ribeiro e marcou o pênalti para o Vitória. Iago bateu bonito e deixou tudo igual. No segundo tempo, Hever apareceu livre na pequena área e colocou o rubro-negro na frente. 4 minutos depois, o Vitória aproveitou a bola aérea para empatar a partida mais uma vez. Final, Vitória 2, Flamengo também 2. Com o primeiro tempo arrasador, o América Mineiro atropelou o Sport na estreia da Série A. Antes do primeiro minuto de jogo, Serginho se antecipou ao goleiro e abriu o placar no Independência. Aos 36, a defesa do Sport fez essa lambança e Carlinhos aproveitou para marcar o segundo do Coelho. No fim da etapa inicial, Serginho aproveitou mais uma falha defensiva e fez o segundo dele no jogo. 3-0, placar final. Em São Januário, o Vasco viu o Atlético Mineiro sair na frente com este golaço de Otero. No fim do segundo tempo, Wagner empatou para o Cruz Maltino. O árbitro marcou pênalti para os donos da casa. Na cobrança, Iago Pikachu definiu a vitória, 2-1. O Internacional voltou à Série A com uma boa vitória para cima do Bahia. E o nome do jogo foi Nico Lopes. Com gols aos 27 do primeiro tempo e aos 15 do segundo, o uruguaio garantiu o placar de 2-0. E agora à noite o Internacional, o Atlético Paranaense meteu 5-1 na Chapecoense e é o líder, vamos dizer assim. É a nossa enquete de hoje. É verdade, Flávio. A nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Estou abrindo o resultado final da enquete. Já vou dar a vencedora da camisa da Liga de Basquete Feminina. É a Tamara Tomás, que eu mostrei a foto dela com o Fábio Carilli. Ela é a vencedora. E o resultado da nossa enquete. A nossa produção vai entrar em contato com você, tá certo, Tamara? E o resultado da nossa enquete está calculando. Muita gente participou da enquete e deu... Não, é fogo de palha e não vai vencer 52% dos votos. Porque a pergunta era se o Atlético Paranaense, né, o Fernando Diniz, vai ser campeão brasileiro com o Atlético. E deu que não, 52% dos votos. Fábio Carilli, obrigado por atender nosso convite, muito obrigado. Valmir Cruz, muito obrigado. Vocês são dois profissionais que eu tenho maior admiração, maior carinho, são amigos. Deus abençoe o trabalho de vocês sempre, tá? Amém. Obrigado. Todos nós, obrigado. Abraço, Chico, abraço, Vanderlei, abraço, Helena. Abraço, meu caro Miller, abraço, Michele. Amanhã estaremos juntos no Gazeta Esportiva. Um abraço.